Os pais do meu marido exigiram que eu pagasse a dívida do apartamento. Fiquei confusa. Que dívida? Meu marido disse baixinho. Meu sogro e minha sogra estavam me apressando para pagar o financiamento do apartamento. Eu paralisei. Que financiamento? Por qual apartamento? Meu marido, baixando a voz, disse: o novo apartamento da sua irmã, Sofia, de R1 5 milhão em São Paulo, está no seu nome, Ana. Imediatamente liguei para o corretor de imóveis para colocá-lo à venda. Toda a família dele ficou paralisada de espanto no pátio do condomínio. O telefone da minha sogra tocou exatamente no momento em que eu estava sentada sozinha em meu escritório. Eu estava finalizando o plano de mídia que precisava entregar na manhã seguinte. O relógio no monitor do computador acabava de marcar 1h07 da madrugada. O apartamento estava em um silêncio mortal, quebrado apenas pelo som das teclas e pela luz da luminária de mesa que caía sobre uma pilha de documentos que eu forreva até as pontas dobradas. Pensei que ela estava ligando por causa de alguma doença ou um problema familiar urgente, então, assim que atendi, perguntei educadamente: Dona Teresa, aconteceu alguma coisa? A senhora está ligando a essa hora? Em resposta, ouvi a voz incansável de uma pessoa idosa, um guincho estridente, cheio de irritação. Parecia que ela vinha guardando aquela raiva por muito tempo e só esperava o momento certo para despejá-la sobre minha cabeça. Ana, por que você ainda não transferiu o pagamento do financiamento deste mês? O banco não para de me ligar. Você quer que eles tomem o apartamento da Sofia? Fiquei petrificada. A mão que repousava no mouse congelou. Todos os pensamentos em minha cabeça foram como que apagados em segundos. Eu ouvia cada palavra dela claramente, mas não conseguia entender o sentido. Que pagamento de financiamento, mãe? Ainda se fazendo de desentendida. Seu nome tá lá, preto no branco, no contrato de financiamento. Quase R, 12 mil todo mês. Já tá atrasado há vários dias. E você ainda pergunta que dinheiro? Eu fiquei imóvel, sentindo um calafrio percorrer minhas costas. Eu só tinha um pequeno apartamento na Moema comprado antes do casamento. Meus pais me ajudaram com dinheiro para que eu tivesse meu próprio lugar. Eu já tinha quitado esse apartamento há muito tempo. Desde que me casei, eu o alugava para ter uma renda extra. E nunca comprei nenhum outro imóvel. Então, que apartamento, que contrato, de onde surgiu uma dívida de quase R 12 mil por mês? Tentei manter a voz calma. Mãe, a senhora deve estar enganada. Eu não fiz nenhum financiamento. Do outro lado da linha, uma explosão. Como assim enganada? Não venha com teatrinho pra cima de mim. Seu nome, sua assinatura? O banco está ligando e exigindo o pagamento do atraso. A Sofia vai conhecer os pais do noivo no mês que vem. Eles vão se mudar para lá em breve. Se você estragar tudo para ela, a culpa será sua. Sofia, a irmã do meu marido. Lentamente virei a cabeça em direção ao nosso quarto. Diego, meu marido, estava deitado de lado, de costas para mim. Eu não sabia se ele estava dormindo ou não, mas seu ombro tremeu quase imperceptivelmente. Tão levemente que se eu não estivesse tão tensa, nem teria notado. Um pressentimento terrível cresceu em minha alma. Desliguei o viva-voz, levantei-me e entrei no quarto com o telefone. Diego. Ele não respondeu. Chamei de novo. Desta vez mais baixo, mas mais frio. Diego, vire-se e olhe para mim. Ele se virou lentamente. Seu rosto, sob a luz amarela do abajur, expressava uma confusão que eu nunca tinha visto antes. Foi aquele olhar evasivo que fez meu coração falhar uma batida. Pessoas só têm aquele olhar quando estão escondendo algo terrível. Apertei o telefone com mais força. A mamãe tá falando de um financiamento imobiliário. O que significa? Diego franziu os lábios. Ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, tão baixo que tive que prender a respiração para ouvir. É o apartamento da Sofia. Eu o encarei sem piscar. Que relação o apartamento da Sofia tem comigo? Ele engoliu em seco e respondeu em um tom como se implorasse para que eu não fizesse barulho. Está no seu nome. Pensei ter ouvido errado. Repita o que você disse. O apartamento está no seu nome. O espaço ao meu redor balançou. Parei de ouvir o zumbido do ar-condicionado, de sentir o chão frio sob meus pés, apenas a voz de Diego repetindo em minha cabeça como marteladas no cérebro. O apartamento está no seu nome. O apartamento está no seu nome. Dei um sorriso amargo, sem entender de onde ele veio. Eu era dona de um apartamento sobre o qual nem sabia. Diego sentou-se, evitando meu olhar. É só uma formalidade. Para ajudar. Ajudar? Ouvi minha voz ficar mais aguda. Que tipo de ajuda é essa em que nem a mutuária, nem a pagadora, nem a pessoa para quem o banco liga cobrando a dívida sabe de nada? Diego hesitou por alguns segundos e depois disse...
Lembra que alguns meses atrás você foi para uma viagem de trabalho a Salvador? Eu te dei alguns papéis para assinar. Eu disse que eram documentos para um bônus extra da empresa. Fiquei muda, eu me lembrava daquele dia. Eu estava com pressa para ir ao aeroporto. Diego correu com uma pasta de documentos, disse que a empresa precisava urgentemente de papéis adicionais para o cálculo dos bônus anuais dos funcionários e me pediu para assinar rapidamente em alguns lugares para dar tempo de entregar. Naquele momento, eu estava checando minha mala. Minha cabeça estava cheia com a agenda apertada da viagem. Eu confiava no meu marido. Nem li cada página com atenção. Apenas assinei onde ele havia marcado com um X. Um frio gelado me percorreu da cabeça aos pés. Aproximei-me e agarrei Diego pelo colarinho da camisa. Você me enganou para assinar um contrato de financiamento. Diego se assustou e segurou minhas mãos. Em seu rosto passou mais irritação do que remorso. Por que você está tão alterada? Não estamos comprando para estranhos. A Sofia vai se casar. Ela precisa de uma moradia decente. Meus pais disseram que é difícil para uma moça com dívidas no banco se casar. Por isso colocaram no seu nome. Somos uma família. Ajudar um ao outro. O que há de errado nisso? Soltei-o, recuando como se tivesse tocado em algo nojento. Uma família. Ouvi essas 3 palavras durante os 2 anos em que fui nora deles. Toda vez que minha sogra pedia para comprar uma coisa ou outra, toda vez que minha cunhada pedia dinheiro emprestado sem prazo para devolver, toda vez que eu tinha que correr para casa deles, cozinhar, lavar, limpar, porque somos uma família, não precisa contar. Eu pensava que deveria aguentar um pouco pela paz em casa. Acreditava que se eu vivesse como uma pessoa decente, os outros apreciariam. Acontece que aos olhos deles, minha decência não era um valor, mas um recurso a ser explorado até a última gota. Abri o telefone, ignorando o Diego, que continuava sentado na cama com uma expressão tensa e apreensiva, e entrei no portal do governo para verificar as informações de imóveis registrados no meu CPF. Minhas mãos tremiam tanto que o reconhecimento facial só funcionou na segunda tentativa. A tela carregava lentamente. Eu podia ouvir claramente as batidas do meu próprio coração. E então a informação apareceu. Proprietária: Ana Souza Silva. Endereço do imóvel: Condomínio Vista do Parque, Itaim Bibi, São Paulo. Status: alienado fiduciariamente ao banco. Olhei para a tela com a garganta seca. A última esperança em mim se desfez em pó. Não era um mal-entendido, nem um erro, nem alguma piada de mau gosto. Meu próprio marido, meu sogro, minha sogra e minha cunhada, juntos, me envolveram numa dívida enorme, sobre a qual eu não sabia nada. Levantei a cabeça e olhei para Diego por um longo tempo. Pela primeira vez em nosso casamento, eu não via o homem amado com quem dividia a cama. Eu via apenas alguém que, a sangue frio, trocou minha confiança pela vida tranquila de sua família. Coloquei o telefone na mesa. Minha voz estava surpreendentemente calma. Amanhã chame seus pais e a Sofia aqui, que tragam todos os documentos, o contrato de compra e venda, o contrato de financiamento, os extratos de transferências, todos os papéis relacionados a isso. Diego se encolheu. O que você vai fazer? Olhei diretamente nos olhos dele, e em minha alma havia um vazio gelado, como um lago congelado no inverno. Vou ver o quão fundo é o buraco que vocês cavaram para enterrar minha vida. Naquela noite quase não dormi. Diego ao meu lado se mexia constantemente, e eu fiquei sentada, encostada na cabeceira da cama, olhando para a tela do telefone que se apagava e acendia. Baixei para o computador todas as informações legais sobre aquele apartamento. Fotografei cada página, salvei em 2 lugares diferentes. Quanto mais claramente eu via as linhas com meu nome, nas colunas mutuária, garantidora, proprietária, mais o frio me consumia. Eles não apenas me enganaram para assinar um papel, eles montaram uma armadilha completa e assistiram calmamente enquanto eu entrava nela. De madrugada, minha mãe ligou, vendo que eu ainda estava online. Você não está dormindo? Ao ouvir a voz dela, senti meus olhos arderem, mas me contive. Sim, estou resolvendo umas coisas do trabalho. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos, como se sentisse que algo estava errado. Ana, se algo aconteceu, me diga. Não guarde tudo para si. Olhei para Diego. Ele se virou para a parede, fingindo dormir. Naquele momento, entendi claramente uma coisa. A partir de agora, a pessoa em quem eu podia confiar não era o homem deitado na mesma cama que eu. Respondi baixinho. Tudo bem, mãe. Hoje à noite passo aí. Dizendo isso, desliguei.
sem explicar nada e sem me permitir desmoronar. Exatamente às 9 da manhã, a campainha tocou. Toda a família do meu marido estava reunida, sem faltar ninguém. Minha sogra entrou primeiro, com um rosto tão severo como se tivesse vindo cobrar uma dívida. Meu sogro a seguia, segurando uma pasta preta com documentos. Sofia estava com um vestido creme e uma bolsa de grife nova, comprada no mês passado, mas seu rosto estava pálido e seus olhos vermelhos, como se a vítima fosse ela. E não eu. Eu havia preparado a mesa de jantar com antecedência, mas não para o café da manhã. Havia apenas 4 copos de água. E o silêncio era tenso como uma corda de violão. Minha sogra, mal se sentando, começou. E então, até quando você vai fazer esse circo? Acordou o marido no meio da noite e fez a família inteira correr para cá de manhã. Puxei uma cadeira e sentei-me à frente deles, colocando meu telefone e tablet na minha frente. Eu não os chamei para brigar. Preciso ver todos os documentos. Ela sorriu com desdém. Os documentos o pai trouxe. E o que você vai fazer com eles? O apartamento está comprado. Sua cunhada vai se casar em breve. Já que chegamos a esse ponto, pague e não atrapalhe a celebração da família. Olhei diretamente nos olhos dela. Que família, mãe? Que família tem o direito de fazer um financiamento de quase uns 5 milhões no meu nome, sem me perguntar uma palavra? A sala de estar ficou em silêncio. Diego sentou-se ao meu lado com as mãos entrelaçadas, olhando para o chão. Meu sogro lentamente colocou a pasta na mesa e começou a tirar os documentos. Ele tentava falar com calma. Ana, claro, não agimos da maneira mais correta, mas o objetivo era um só, garantir que Sofia tivesse uma moradia digna antes do casamento. Depois, quando ela e o marido se estabilizarem, eles mesmos pagarão. Eu ri. O riso foi fino e frio. Depois quando? Daqui a 1 ano, 5, 10? E durante todo esse tempo, quem será a mutuária? Quem terá a responsabilidade legal? Para quem o banco vai ligar cobrando a dívida? Ninguém respondeu. Abri o tablet e virei a tela para eles. Aqui está o contrato de financiamento. Aqui está o contrato de garantia. Aqui está a confirmação da transferência dos fundos. Aqui está o registro de propriedade. As assinaturas nos lugares-chave são minhas. Mas todas as transferências de dinheiro após a liberação do crédito foram diretamente para a conta do vendedor. E a beneficiária do apartamento se tornou a Sofia. Então me digam, isso se chama ajudar com a documentação ou é fraude com assinatura de documentos para obter um crédito? Sofia de repente começou a chorar. Você fala como se eu tivesse te enganado. Eu sou sua cunhada. Virei-me para ela. Exatamente por você ser minha cunhada é que eu quero esclarecer tudo desde o início. Você sabia que o apartamento para o qual você ia se mudar estava no meu nome? Ela mordeu o lábio, sem responder. Minha sogra bateu na mesa com força. Sabia? E daí? Não sabia? E daí? Ela é sua irmã mais velha. Ela vai se casar. A família do noivo exigiu que ela tivesse seu próprio apartamento para o pedido de casamento. O que há de errado em todos nós ajudarmos? Você é a nora. Não pode se sacrificar um pouco? Virei-me para ela, articulando cada palavra. Sacrifícios são voluntários. Forçar alguém a assinar um contrato de financiamento por engano é colocar a dívida de outra pessoa nas costas dela. São coisas diferentes. Ela arregalou os olhos. Como você fala comigo? Continuei falando em um tom uniforme, embora minhas mãos estivessem geladas. Eu falo como a vítima. Diego se apressou em intervir. Ana, mais baixo. A família toda está aqui. Vamos conversar com calma. Virei-me para ele. Com calma? Continuar pagando calmamente a dívida da sua irmã? Ele se calou. Meu sogro juntou as mãos tentando parecer razoável. Ana, acalme-se. Tudo tem uma solução. Se você está com dificuldades financeiras, nós a ajudaremos com uma parte do pagamento todo mês. Olhei para ele, sem perder nenhuma emoção em seu rosto. Uma parte? Quanto? Ele hesitou. Minha sogra interveio imediatamente. O que tiver, daremos. Você trabalha? Tem um bom salário. O que custa pagar pouco mais de 10 mil por mês? Olhei para Diego. Você também pensa assim? Ele ficou em silêncio. Aquele silêncio foi a resposta mais eloquente. Recostei-me na cadeira. De repente, tudo ficou dolorosamente claro. Aos olhos deles, eu não era a nora nem a esposa. Eu era apenas uma pessoa com um emprego estável, um bom histórico de crédito, uma assinatura fácil de obter e paciência suficiente para me tornar uma carteira ambulante para eles. Lentamente, tirei outra pasta da gaveta e a coloquei sobre a mesa. Esta é uma cópia dos documentos do meu próprio apartamento na Moema.
Este apartamento é um bem que eu tinha antes do casamento. Se vocês pensam que vou pagar docilmente essa dívida, estão enganados. Meu sogro franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Percorri todos com o olhar. Em meu rosto não havia sombra de emoção. Quero dizer que a partir de hoje, todas as operações relacionadas a este financiamento devem ser formalizadas por escrito. E, se necessário, procurarei um advogado. Minha sogra se levantou de um salto. Sua voz falhou em um grito. Você se atreve a processar a família do seu marido? Fiquei de pé em frente a ela. Se toda a família do meu marido está me empurrando para um buraco, por que eu não me atrevo a sair dele sozinha? O ar na sala de estar ficou pesado depois das minhas palavras. Minha sogra ficou paralisada, seu peito subindo e descendo de raiva. Meu sogro olhou para mim como se pela primeira vez entendesse que eu não era mais a nora que apenas assentia em silêncio. E Diego estava sentado, imóvel, seus olhos escurecidos, os lábios firmemente cerrados. Ele estava ao mesmo tempo confuso e irritado, como se não esperasse que a esposa que sempre cedia, um dia ousasse levar as coisas a esse ponto. O primeiro a quebrar o silêncio foi Sofia. Ela enxugou as lágrimas, sua voz falhando, mas tentava manter uma aparência ofendida. Ana, por que complicar tanto as coisas? Eu não queria que fosse assim. É que a família do noivo pressionou muito. Disseram que depois do casamento precisávamos de uma casa separada, senão eles me desprezariam. Pensamos muito e só encontramos essa solução. Você é da família. Teria ajudado uma vez. O que tem de mais? Olhei para ela com surpresa. Ontem à noite, ao ouvir essas palavras, talvez eu sentisse culpa. Mas agora, vendo meu nome em um contrato de financiamento de milhões, toda a suavidade em mim evaporou. O que tem de mais? Perguntei muito baixinho. Você está sentada naquele apartamento se preparando para conhecer os pais, para o casamento, para uma nova vida? E eu sou a mutuária. Se amanhã você não pagar, seus pais não pagarem, Diego não pagar, de quem o banco vai tomar os bens? O histórico de crédito de quem será arruinado? Quem será processado? Eu. E depois de tudo isso, você pergunta o que tem de mais? Sofia se calou. Minha sogra imediatamente deu um passo à frente, protegendo a filha como uma galinha, protegendo seus pintinhos, com as penas eriçadas. Ela é sua irmã. Precisa pensar no futuro. E você, tem marido, tá tudo bem? Trabalha, um salário de dezenas de milhares. Aguentar um pouco não vai te matar, vai? Virei-me bruscamente para ela. Quem vai morrer? Eu não sei, mas minha reputação, minha carreira e minha vida quase morreram. Diego se levantou de um salto. Chega! Ele rosnou. Pela primeira vez em toda a manhã, ele levantou a cabeça e olhou diretamente nos meus olhos. Não fale como se fôssemos todos criminosos. Eu sei que agimos errado, mas todos agiram pelo bem comum. Você fica falando de advogados, de polícia. Você pensou nas consequências? Olhei para ele, não com raiva, mas com uma surpresa fria. Consequências? Eu enfatizei cada palavra. As consequências foram criadas por vocês, não por mim. Ele hesitou. Inclinei-me, juntei todos os papéis da mesa e os coloquei cuidadosamente de volta na pasta. Essa ação assustou mais minha sogra do que meu grito. Onde você está guardando isso? A partir de agora, esses documentos ficarão comigo. Não pode. Ela se lançou em minha direção, mas meu sogro a segurou pelo braço. Ele olhou para mim, seu olhar ficou sério. Ana, diga diretamente, o que você quer? Peguei a pasta e me levantei. Vou levar todos esses documentos para uma análise. Se for confirmado o fato de fraude na assinatura, trabalharei com um advogado e depois decidirei o que fazer. Minha sogra riu amargamente. Muito bem, que espertinha. Um pouco de estudo, ganhou um pouco de dinheiro e agora não dá valor à família do marido. Esqueceu como eu e sua mãe te tratamos? Peguei minha bolsa e respondi lentamente. Eu não esqueci. Lembro-me muito bem. Lembro-me de correr com febre para preparar o jantar porque vocês disseram que viriam visitas. Lembro-me de Sofia pedindo dinheiro emprestado para um celular e Diego dizendo: ora, somos todos da família. Lembro-me de dar dinheiro de presente a vocês e vocês dizendo que uma boa nora deveria ser assim. Eu me lembro de tudo. E é exatamente porque me lembro de tudo que hoje eu abri os olhos. Dizendo isso, virei-me e fui em direção à porta. Diego agarrou meu pulso. Onde você vai? Olhei para a mão dele apertando a minha. Esses dedos familiares que antes me davam uma sensação de segurança, agora me davam arrepios na pele. Vou para a casa da minha mãe. Minha voz estava tão calma que eu mesma me surpreendi. Não exagere. Estou agindo exatamente como preciso. Ele apertou a mão com mais força.
Ana, se você sair agora, estará indo longe demais. Levantei a cabeça e olhei para ele por um longo tempo. Diego, você está enganado. Longe demais foi quem deu à esposa um contrato de financiamento para assinar, dizendo que eram documentos para um bônus. Sua mão se afrouxou lentamente. Abri a porta e saí. Atrás de mim, minha sogra sibilou. Se você cruzar o limiar desta casa hoje, pode não voltar aqui como nora. Eu não me virei, tanto melhor. Fui direto para o estacionamento subterrâneo. Quando liguei o carro, minhas mãos ainda tremiam, mas não era mais medo. Era a sensação de alguém que sobreviveu a uma queda que lhe tirou o fôlego e agora tenta se manter de pé. O caminho do nosso condomínio até a casa dos meus pais geralmente levava pouco mais de 20 minutos. Mas naquele dia, dirigi por quase 1 hora. Eu precisava de tempo para digerir o sentimento de traição, para entender que a partir daquele momento eu não tinha o direito de ser fraca. Quando o carro parou no portão, minha mãe já estava me esperando. Ela estava com um roupão velho, florido, o cabelo cuidadosamente preso em um coque na nuca. Em seu rosto, a ansiedade se misturava à exaustão. Sem esperar que eu dissesse algo, ela se aproximou e abriu a porta do carro. Saia, minha filha. Apenas 3 palavras. E toda a armadura que eu construí com tanto esforço desde a noite anterior rachou. Assim que saí do carro, minha mãe me abraçou. O cheiro familiar de shampoo de seu cabelo, o calor de suas mãos magras, fizeram meus olhos se encherem de lágrimas. Apertei os lábios com força, mas as lágrimas ainda caíam no ombro da minha mãe. Mamãe me acariciava as costas. Sua voz era baixa e firme. Mamãe está aqui. Meu pai saiu de casa. Ao ver meus olhos vermelhos, ele não fez perguntas. Apenas pegou a pasta de documentos de mim. Ele a colocou na mesa de centro e me estendeu uma xícara de chá. Depois que chorar, você conta. Sentei-me no sofá, segurando a xícara com as mãos, e contei tudo desde o início. Sobre a ligação noturna, sobre o apartamento no Itaim Bibi, sobre a assinatura obtida por engano, sobre a conversa matinal e até sobre o olhar de Diego quando ele novamente escolheu sua família. E não a mim. Minha mãe, depois de ouvir, ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Ela não xingou, não gritou, não chorou, apenas seus olhos gradualmente ficaram vermelhos de raiva. E meu pai abriu a pasta e começou a examinar os documentos, um por um. E quanto mais ele olhava, mais frio seu rosto se tornava. No final, ele levantou a cabeça e me fez uma pergunta curta. Você ainda quer continuar este casamento? Fiquei paralisada, porque pela primeira vez entendi que a partir de agora eu teria que decidir não apenas a questão da dívida, mas também o destino do meu próprio casamento. Eu fiquei sentada em silêncio após a pergunta do meu pai. A sala de estar familiar da casa dos meus pais, de repente ficou tão quieta que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Do lado de fora da varanda, o sol do meio-dia caía obliquamente sobre um arbusto de buganvílias, e a luz, geralmente tão suave, agora feria meus olhos. Abaixei a cabeça, olhando para minhas mãos. Esses dedos ainda se lembravam de como tremeram na noite anterior de frio e raiva. Passando os olhos pelas linhas com meu nome nos documentos de crédito, pensei que seria suficiente apenas resolver o problema da dívida. Mas a pergunta do meu pai atingiu o ponto mais doloroso. Se o homem que dorme comigo todas as noites pode, a sangue frio, me enganar para colocar uma dívida multimilionária em meu nome, o que sobrou deste casamento? Minha mãe puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Sua mão cobriu a minha. Magra, mas quente. Você não precisa responder agora. Meu pai tirou os óculos e os colocou na mesa. Mas você precisa encarar a verdade, porque não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de confiança. Levantei os olhos para ele. Durante toda a vida, ele foi um homem de poucas palavras. Fazia tudo sem pressa, nunca gritava. É por isso que cada palavra dele pesava tanto. Pai, eu disse, e minha garganta travou. Eu nunca pensei que ele faria isso comigo. Meu pai assentiu. Ser enganada por um estranho dói, mas ser enganada pelo próprio marido dói muitas vezes mais. Mas é melhor sentir a dor uma vez e abrir os olhos do que permanecer cega por toda a vida. Minha mãe respirou fundo. Sua voz tremeu. Quando você ia se casar com o Diego, eu tive medo.
Não porque ele era pobre ou rico, mas porque eu via que na família dele suas concessões eram tidas como certas. Mas você o amava na época. Eu não queria atrapalhar, só esperava que ele te valorizasse. Quem diria? Ela se calou e se virou para enxugar as lágrimas. Senti meu coração apertar, não de pena do Diego, mas de amor por meus pais. Eles economizaram a vida inteira para que eu tivesse minha própria casa, um bom emprego, uma base suficiente para viver de cabeça erguida. E agora, depois de um casamento, fui arrastada para um poço de dívidas humilhante e perigoso. Meu pai abriu a pasta, espalhando os documentos sobre a mesa. Conte-me tudo em detalhes, em ordem cronológica. Respirei fundo, forcei-me a me acalmar e comecei a contar. Desde o momento em que Diego me deu os papéis para assinar quando eu estava com pressa para a viagem de trabalho, até a ligação noturna da minha sogra e a conversa matinal, contei sobre as palavras da minha sogra, de que eu deveria me sacrificar um pouco, e sobre as lágrimas de Sofia pedindo para eu entender a situação dela, e sobre o silêncio de Diego na maior parte do tempo, que só falou quando se assustou que eu fosse procurar as autoridades. Meu pai, depois de ouvir, bateu os dedos na mesa 3 vezes. Precisamos fazer 2 coisas imediatamente. Olhei para ele. Primeiro, encontrar um advogado. Segundo, disse ele com firmeza, bloquear qualquer possibilidade de eles usarem seu nome novamente. Antes que eu pudesse perguntar como, ele continuou. Mude todas as senhas dos aplicativos de banco, e-mail, portal do governo. De tudo. Se necessário, mude sua assinatura registrada no banco. Com isso não se brinca. Olhei para meu pai e minha respiração falhou. Em minha cabeça havia apenas raiva e dor. E ele já estava pensando em como fechar os caminhos para aqueles que já me enganaram uma vez. Minha mãe de repente se levantou. Coma alguma coisa e depois continue. Você provavelmente não comeu nada desde a noite. Balancei a cabeça. Não desce, minha mãe disse com severidade. Não desce, mas tem que comer. A partir de agora, você não pode cair. Se você cair, eles vencem. Essas palavras me fizeram levantar a cabeça. É verdade. Desde amanhã, eu estava em choque com a traição. Mas se eu me afogar nas emoções, quem se beneficiará serão eles. A família do meu marido espera que eu amoleça, que eu sinta vergonha, que eu tenha medo da exposição e engula as lágrimas. Eles pensam que eu vou ceder novamente pela família, como fiz muitas vezes antes, mas desta vez não cederei mais. Mal peguei o prato de caldo de galinha que minha mãe trouxe, meu telefone vibrou. Era a Diego. A tela se iluminou com o nome que uma vez me acalmava em longas viagens de trabalho, e agora, ao olhar para ele, eu senti apenas frio. Eu atendi. Ana. A voz dele estava rouca. Aparentemente, as últimas horas também não foram fáceis para ele. Onde você está? Na casa dos meus pais. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Volte para casa, vamos conversar. Dei um sorriso amargo. Sobre o que você quer conversar? Sobre como eu vou pagar a dívida da sua irmã? Não seja tão sarcástica, por favor. Em sua voz surgiram notas de impaciência. Para mim também tá difícil. Não só para você. Apertei o telefone com mais força. Tá difícil para você? Por quê? Porque eu descobri a verdade? Ou porque não sou mais tão fácil de controlar? Do outro lado da linha, o silêncio pairou, como se alguém o tivesse estrangulado. Ana, eu admito, eu estava errado, mas está feito. Vamos encontrar uma saída. Não faça um escândalo, eu te peço. Olhei para meus pais, sentados à minha frente. Um examinava silenciosamente os documentos, a outra continha raiva para me preparar um almoço quente. 2 famílias, mas uma tentava me proteger e a outra me fazer de escudo para seus interesses. Minha voz tornou-se lenta e fria. Diego, desde o momento em que você me deu aquele contrato de financiamento para assinar sem me dizer a verdade, nossa conversa deixou de ser a de marido e mulher que procuram uma saída juntos. Ele suspirou pesadamente. Você realmente vai se divorciar? Fechei os olhos. Algumas horas atrás eu tinha medo até de pensar nisso. Mas agora, ouvindo essa pergunta dele, de repente percebi que dentro de mim quase não restavam dúvidas. Ainda não estou falando de divórcio, respondi. A primeira coisa que farei é me proteger. Dizendo isso, desliguei. O telefone tocou novamente depois uma terceira vez. Eu o desliguei. Meu pai olhou para mim, seu olhar era sério, mas confiante. Você está começando a abrir os olhos. Lentamente coloquei o telefone na mesa, olhando para a pasta de documentos à minha frente. Pela primeira vez desde o início deste pesadelo, parei de me sentir encurralada. Eu ainda estava magoada, humilhada, ofendida até as lágrimas, mas, ao mesmo tempo, algo mais crescia dentro de mim, lenta, mas firmemente.
como brasas sob uma camada de cinzas. Era o pensamento de que eu não permitiria que eles passassem tranquilamente pela minha vida como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma noite, meu pai ligou para um velho amigo que trabalhava no setor bancário e pediu a recomendação de uma advogada especializada em disputas cíveis e patrimoniais. Menos de uma hora depois, eu já estava sentada no escritório da Adra. Carolina Andrade, uma mulher de 40 e poucos anos, que falava de forma concisa, com um olhar perspicaz, mas calmo. Seu escritório ficava no 6º andar de um prédio antigo na Vila Olímpia. Não era luxuoso, mas tudo era tão arrumado e organizado que me acalmou involuntariamente. Adra. Carolina não fez perguntas desnecessárias, apenas pediu para ver todos os documentos. Coloquei pasta por pasta sobre a mesa. O contrato de compra e venda, o de financiamento, o de garantia, cópia do meu passaporte, o extrato da transferência, as mensagens da minha sogra, a captura de tela com as informações de propriedade em meu nome. Quanto mais eu colocava, mais forte era a sensação de que estava olhando para minha própria ferida, da qual as bandagens eram retiradas camada por camada. Adra. Carolina colocou os óculos e examinou rapidamente os documentos, às vezes parando e fazendo anotações com uma caneta. O escritório estava tão silencioso que eu podia ouvir o farfalhar do papel e as batidas do meu próprio coração. Cerca de 20 minutos depois, ela levantou a cabeça. Você foi enganada para assinar. Apertei as mãos. Há algo que se possa fazer? Adra. Carolina não respondeu imediatamente. Ela tirou os óculos, colocou-os na mesa e só então disse lentamente: se pode ou não, depende das provas. Mas primeiro, vou lhe explicar algo para que você avalie a situação com clareza. Desde o momento em que você colocou sua assinatura nesses documentos legalmente, o banco a considera mutuária legítima. Isso significa que, se não for provado que a assinatura ocorreu sob influência de engano, coação ou indução a erro, é você quem arca com a responsabilidade principal. Eu ouvia cada palavra como se pedras estivessem caindo sobre meu peito. Embora eu estivesse preparada para isso, um calafrio me percorreu. Então, se eles negarem tudo, terei que pagar essa dívida? Adra. Carolina sentiu quase imperceptivelmente. Se você não tiver provas suficientemente fortes, esse resultado é bem possível. Fiquei imóvel. Minha mãe, sentada ao meu lado, apertou minha mão suavemente e meu pai perguntou imediatamente: que tipo de provas são necessárias? Adra. Carolina virou-se para ele. Primeiro, precisamos esclarecer as circunstâncias da assinatura. Quanto mais detalhado, melhor. Por exemplo, quem trouxe os documentos, quem foi testemunha, como explicaram o conteúdo a ela. Existem mensagens ou gravações que confirmem que ela foi induzida a erro, fazendo-a acreditar que eram outros papéis? Segundo, precisamos rastrear o fluxo do dinheiro para provar que a beneficiária real não foi você. Terceiro, se possível, precisamos fazer a outra parte admitir que eles sabiam a verdade. Levantei a cabeça abruptamente. Admitir? Como? Adra. Carolina olhou diretamente nos meus olhos. Com palavras, em mensagens ou em uma gravação. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Em minha mente surgiu imediatamente o rosto confuso de Diego na noite anterior, a impaciência de minha sogra esta manhã, o olhar evasivo de Sofia quando perguntei se ela sabia que o apartamento estava em meu nome. Se eu agisse com astúcia, não era garantido que eles conseguiriam manter a boca fechada. Adra. Carolina pareceu ler meus pensamentos. Mas você deve se lembrar, não haja por impulso. A partir de agora, cada ligação, cada mensagem, cada encontro deve ter um objetivo claro. Não discutir para desabafar, mas apenas coletar informações. Assenti. Eu entendo. Ela se recostou na cadeira e continuou. E mais uma coisa muito importante. Você deve estar mentalmente preparada para o fato de que, se este caso for longe, seu casamento provavelmente não poderá ser salvo. Dei um sorriso amargo. Você acha que ele ainda pode ser salvo? Adra. Carolina não sorriu. Não me importa se ele pode ser salvo ou não. Estou apenas lembrando para que você não se culpe depois. A pessoa que colocou este casamento à beira do abismo não foi você. Essa frase, como uma tesoura, cortou o último fio que ainda me ligava. Desde amanhã, em algum lugar, no fundo da minha alma, eu ainda me culpava que se eu tivesse sido mais firme, mais inteligente, mais vigilante, isso não teria acontecido. Mas ela estava certa. Quem destruiu a confiança não fui eu,
Após quase 1 hora de conversa, Carolina preparou para mim uma lista de 3 tarefas urgentes para hoje. Primeiro, enviar ao banco uma solicitação para obter cópias autenticadas de todo o pacote de documentos e, ao mesmo tempo, registrar uma notificação sobre a existência de uma disputa sobre este financiamento. Segundo, verificar o histórico de mensagens, e-mails e ligações com Diego e sua família durante o período em que a compra do apartamento ocorreu. Terceiro, congelar todos os meus ativos e, em nenhuma circunstância, realizar novas transações sob pressão da família do meu marido. Antes de eu sair, Carolina olhou para mim mais uma vez e disse: "Vou lhe dizer uma coisa. Nesses casos, o mais perigoso não é quando o adversário grita, mas quando ele começa a chorar, a pedir desculpas, a apelar para a pena, para que você amoleça. Se amolecer, você perde." Olhei para ela e assenti em silêncio. Vou me lembrar. Mas a vida, como sempre, não dá tempo para preparação. Mal saí do escritório da advogada e liguei o telefone. Ele tocou. Era o número de Sofia. Olhei para a tela por alguns segundos e depois atendi. Do outro lado da linha, ouvi um choro contido. "Ana, eu te imploro, não faça um escândalo. A família do meu noivo já ouviu falar de umas dívidas. Eles estão me pressionando. Se você armar uma confusão agora, meu casamento acaba." Fiquei parada no corredor, ouvindo o vento assobiar no vão da escada, e senti uma estranha calma. "O que você quer que eu faça?" Ela começou a chorar mais alto. "Me dê um pouco de tempo, deixe-me pelo menos casar, e depois eu e meu marido resolveremos isso aos poucos." Perguntei baixinho: "Desde quando você sabia que o apartamento estava no meu nome?" Do outro lado da linha, o silêncio. Repeti mais devagar: "Você sabia desde o início, não é?" Ela hesitou por alguns segundos e depois sussurrou: Eu simplesmente não tinha outra saída." Fechei os olhos. Apenas essa frase foi suficiente para um calafrio percorrer minhas costas. Não tinha outra saída. Então ela realmente sabia perfeitamente que estava se mudando para um apartamento de sete do nome, das assinaturas e do futuro financeiro de sua cunhada, e mesmo assim concordou. Liguei o gravador do telefone e disse com a voz firme: "Então você admite que sabia que o apartamento estava no meu nome e permitiu que toda a família agisse assim?" Sofia, aparentemente, percebeu que falou demais e mudou o tom imediatamente. "Não, eu só disse isso porque estava confusa. Não continuei, apenas desliguei." A mão com o telefone tremia, mas desta vez não de medo. Era a sensação de alguém que na escuridão total encontrou o primeiro fio. Virei-me para meus pais, que esperavam no final do corredor. Meu pai perguntou: "E então?" Respirei fundo. Acabei de ouvir algo muito valioso. E, no mesmo instante, percebi que meu contra-ataque não era mais apenas um pensamento. Ele realmente havia começado. Naquela noite não voltei para o apartamento que dividia com meu marido. Fiquei na casa dos meus pais. Meu antigo quarto estava o mesmo. A estante de livros na parede, as cortinas creme que minha mãe trocou no ano novo. Na mesa, um pequeno vaso com uma suculenta que meu pai regava toda semana. Tudo era tão familiar que me tirou o fôlego. Há apenas 2 anos, eu saí deste quarto com a fé de uma jovem de que estava entrando em uma vida familiar feliz. Teria alguém em quem me apoiar, teria um lar que poderia chamar de família. E agora eu voltava com uma pasta de documentos de dívida e um coração partido pela traição. Minha mãe me arrumou lençóis limpos e disse para eu dormir bem hoje, que os problemas poderiam esperar até amanhã. Assenti, mas mal apaguei a luz e me deitei. O telefone começou a vibrar sem parar. Ligava, ora Diego, ora minha sogra, ora Sofia mandava mensagens. E depois ligou também meu sogro. A tela não parava de acender, como se toda a família dele finalmente começasse a entender que aquela que na opinião deles deveria engolir a ofensa desta vez não seria obediente. Eu não atendia, apenas tirava capturas de tela de todo o histórico de chamadas e as salvava em uma pasta separada. As primeiras mensagens eram conciliatórias. Ana, acalme-se, vamos conversar amanhã. Minha filha, não deixe sua mãe preocupada. Assuntos de família se resolvem em casa. Cunhadinha, eu te imploro, não me leve ao extremo. Mas meia hora depois, o tom mudou. Minha sogra escreveu: se você continuar com esse escândalo, não se ofenda se eu esquecer as boas maneiras. E depois outra.
Ser nora e não pensar na família do marido. Quem vai te respeitar na rua depois? Olhei para essas duas linhas por um longo tempo, tirei uma captura de tela e salvei. Minha alma ficou completamente fria. Como a advogada disse, quando eles têm medo, começam a mostrar seu verdadeiro rosto. Primeiro, súplicas e, se não funcionar, ameaças. Eles não se sentiam culpados. Eles apenas tinham medo de que eu não ficasse em silêncio. Por volta das 20h, Diego escreveu uma longa mensagem. Eu sei que você está com raiva, mas entenda, eu também fiquei entre a cruz e a espada. De um lado, meus pais, do outro, minha esposa. Foi muito difícil para mim. O fato de eu ter te dado aqueles papéis é minha culpa, mas eu não queria te prejudicar. Eu só pensei que depois, todos nós juntos conseguiríamos resolver. E agora você está fazendo um escândalo e, em primeiro lugar, nos envergonhando. Pense nisso com a cabeça fria. Eu li irreal. Muito baixo, mas tão amargamente que eu mesma senti frio. Chegou a esse ponto e ele ainda coloca a vergonha acima do fato de que me envolveram em uma dívida enorme. Ele ainda pensa que isso é apenas uma briga de família que pode ser resolvida com algumas palavras gentis. Ele não entendia completamente, ou fingia não entender, que o que foi destruído não foram apenas meus sentimentos, mas o próprio alicerce do nosso casamento. Eu não respondi. Encaminhei todas as mensagens para Adra. Carolina. Menos de 10 minutos depois, ela me ligou de volta. Releia com atenção a mensagem do seu marido. Eu a abri. Ela disse lentamente. Ele admite que te deu aqueles papéis e que é culpa dele. Que perguntas, Drea? Carolina? Por exemplo, pergunte. Você sabia que não me informaram que era um contrato de financiamento para a compra de um apartamento? Ou, quando você me deu os papéis, você disse que eram documentos da empresa, não é? Quanto mais eles confirmarem por escrito, melhor. Entendi na hora. Isso não era mais um diálogo emocional. Cada mensagem agora poderia se tornar um elo na cadeia de provas. Peguei o telefone e digitei lentamente. Você diz que sua culpa é ter me dado os papéis. Então, por favor, confirme. Quando você me deu os documentos, você disse que eram documentos para um bônus da empresa e não disse uma palavra sobre ser um contrato de financiamento para comprar um apartamento para Sofia, certo? A mensagem foi enviada. Meu coração batia descontroladamente. 2 minutos, 5, 10. Diego não respondia. Coloquei o telefone de lado, mas menos de 1 minuto depois ele ligou. Olhei para a tela e recusei a chamada. Logo em seguida, ele escreveu: Vamos conversar pessoalmente. Tirei uma captura de tela imediatamente e enviei para a Adra. Carolina. Ela respondeu muito rapidamente. Ele está se esquivando. Isso também mostra que ele entende a gravidade da situação. Não se apresse. Mal coloquei o telefone de lado, ouvi um som agudo de pneus freando no portão. Em seguida, ouvi a voz alta da minha sogra no quintal. Fiquei paralisada. Minha mãe saiu correndo do quarto dela e meu pai desceu imediatamente para o primeiro andar. O que vocês estão fazendo aqui a essa hora? Era a voz do meu pai, baixa, mas muito firme. Minha sogra não baixou o tom. Eu vim buscar minha nora. São vocês que a estão instigando a se rebelar? Levantei-me e saí rapidamente para a varanda do segundo andar. Sob a luz do poste, minha sogra estava parada no portão, com as mãos na cintura, e atrás dela, Diego e Sofia. Os vizinhos de ambos os lados abriram as portas e espiaram. Ela veio de propósito a essa hora, falou alto de propósito, transformou tudo em um espetáculo de propósito para me envergonhar e me fazer sair. Minha mãe saiu e ficou ao lado do meu pai. Por favor, falem com decência. Minha sogra sorriu com desdém. Decência? Sua filha está planejando levar toda a família do marido ao tribunal e vocês ainda exigem decência? Vou lhes dizer uma coisa. Ela é a esposa do meu filho, nora da minha casa. Se algo aconteceu, ela deve resolver lá. Apertei o corrimão com mais força. Durante todos esses anos, bastava minha sogra levantar a voz para eu me sentir meio culpada. Mas agora, na casa onde cresci, vendo meus pais à minha frente como um muro, de repente parei de ter medo. Desci as escadas. Diego, assim que me viu, deu um passo à frente. Ana, vamos para casa. Parei a alguns passos dele. Para quê? Conversar? Eu estou conversando agora. Minha sogra apontou o dedo na minha direção. Seus pais te manipularam, não é? Antes você não era tão atrevida. Olhei para ela. Minha voz estava calma a ponto de ser gélida. Ninguém me manipulou. Eu apenas não vi a verdade antes. Sofia de repente começou a chorar.
Ana, eu te imploro, estou disposta a me ajoelhar diante de você. Só não faça isso. Ao ouvir isso, meu coração vacilou por um instante. Mas, antes de amolecer, vi como ela, chorando, lançou um olhar rápido para o portão dos vizinhos. Ela não estava chorando de remorso. Ela estava atuando para o público. Olhei diretamente nos olhos dela. Se você realmente se sentisse culpada, não estaria aqui, me forçando a voltar e engolir tudo isso. O ar no quintal congelou, o rosto de Diego escureceu, minha sogra cerrou os dentes. E eu pela primeira vez estava diante dos três e não me sentia mais fraca, porque entendi claramente uma coisa. A partir daquele momento, perderia quem tivesse mais medo de perder. O quintal da casa dos meus pais naquela noite estava bem iluminado por postes amarelos. Mas o que brilhava mais eram os olhares curiosos das portas entreabertas das casas vizinhas. Eu sabia que minha sogra havia escolhido deliberadamente aquele horário para me pressionar. Ela queria que eu tivesse medo das fofocas, da vergonha, dos comentários e me rendesse. Era o método habitual dela, armar um escândalo, colocar o adversário em uma situação embaraçosa e ele geralmente recuava. Mas dessa vez, quem não ia recuar era eu. Diego deu mais um passo, tentando falar mais baixo. Ana, não torne as coisas ainda mais feias. Olhei para ele. Ficou feio a partir de que momento? Quando eu me recusei a arcar com a dívida da sua família? Ou quando os vizinhos descobriram que sua família enganou a nora para assinar um contrato de financiamento? Seu rosto ficou petrificado. Eu vi claramente como ele franziu a testa. Uma expressão atormentada de quem nunca pensou que sua esposa diria tais coisas na frente de estranhos. Minha sogra imediatamente se lançou à frente. Fale com cuidado. Quem te enganou? Você mesma assinou e agora joga a culpa na família do marido. Meu pai se pôs na minha frente. Sua voz não era alta, mas firme como aço. O que quer que vocês digam, digam com respeito. Esta é a minha casa. Não ousem apontar o dedo para minha filha. Minha sogra sorriu com desdém. Como vocês criaram uma filha que fala com tanto atrevimento com a sogra? Então minha mãe falou. Ela raramente entrava em discussões, mas quando se tratava de sua filha, sua voz se tornava surpreendentemente fria. Eu ensinei minha filha a não colocar suas dívidas nas costas dos outros. Essa frase fez todos no quintal se calarem por alguns segundos. Vi o rosto de Sofia empalidecer. Diego se virou para a mãe, aparentemente querendo que ela se calasse. Mas ela, ao contrário, partiu para o ataque. E daí? Em que família não se ajudam? Ela é nora em nossa casa. Ajudar a família do marido é obrigação dela. Eu ri, desta vez, sem me conter. Ajudar? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela. Ajudar é quando eu sei e concordo. Mas quando vocês escondem de mim, me enganam para assinar e depois exigem que eu pague, isso não é ajuda. Diego gritou. Será que já chega? Virei-me para ele. Em meu olhar não havia sombra de calor. Você tem medo que eu diga a verdade? Ele se calou. Sofia se aproximou. Seus olhos estavam vermelhos. Sua voz tremia. Ana, eu te imploro, eu sou culpada. Mas você conhece o gênio da mamãe. Ela é sempre explosiva. Não se ofenda com ela. Eu vou encontrar um jeito de te compensar por tudo. Olhei para ela por um longo tempo. Alguns dias atrás, eu talvez acreditasse nesse vou compensar. Mas agora eu vi apenas uma coisa. Essa mulher, desde o início, sabia que estava pisando em um alicerce construído sobre o meu sacrifício forçado. E só quando comecei a resistir, ela começou a falar de forma gentil. Como você pretende compensar? Perguntei. Vai tirar esse financiamento do meu nome? Devolver meu histórico de crédito limpo? Devolver minha confiança no meu marido? Os lábios de Sofia tremeram, as lágrimas correram, mas eu não sentia mais pena. No portão, ouvi o sussurro dos vizinhos. Eu não entendia as palavras, mas sabia que a história já estava se espalhando. Minha sogra, obviamente, também percebeu. De raiva, ela falou ainda mais alto. Vou te dizer uma coisa. Se você processar, você mesma não terá paz. Marido e mulher se arrastando pelos tribunais, as pessoas vão rir. Olhei para ela e respondi lentamente. De quem vão rir, ainda não se sabe. Mas quem tem medo que riam, parece que não sou eu. Seu rosto mudou instantaneamente. Diego deu um passo à frente. Sua voz se tornou dura. Ana, chega! Não, não chega, interrompi. Hoje à noite vocês vieram aqui em família e armaram um escândalo. O que vocês queriam? Me forçar a voltar. Para que meus pais, vendo isso, me aconselhassem a aceitar, para que os vizinhos olhassem e eu ficasse com vergonha e parasse de falar em advogado? Ninguém respondeu,
Mas esse silêncio foi mais eloquente do que qualquer desculpa. Respirei fundo e disse claramente: vou dizer uma vez, para ficar claro. Eu não vou voltar para lá agora e não vou conversar a sós sem um registro claro. A partir de agora, se precisarmos discutir algo, nos encontramos no escritório da advogada ou no banco. Diego arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Olhei para ele. Não, eu apenas abri os olhos. Mal disse isso. Minha sogra se virou para meus pais. Seu tom mudou para o habitual, sarcástico. Aí está. Mimem-na. Mimem-na. Vamos ver quem a vai querer para casar depois, divorciada com essa mancha. Meu peito se apertou, não de dor, mas de nojo. Mesmo em um momento como esse, em sua cabeça, havia apenas o pensamento de que uma mulher deveria ter medo do julgamento e engolir a humilhação. Mas antes que eu pudesse dizer algo, minha mãe deu um passo à frente. Minha filha não precisa que alguém a queira para casar para viver. Sua voz era baixa, mas afiada como uma faca. Ela tem estudo, trabalho, tem paz. Ela não precisa vender sua vida por um status de mulher casada. Virei-me para minha mãe. Naquele momento, minha respiração falhou. Eu não me lembrava, desde quando me acostumei a carregar tudo sozinha, a dizer a mim mesma que precisava aguentar, ceder, manter a paz em casa. E só hoje à noite, ouvindo essas palavras da minha mãe, percebi que sempre tive um apoio às minhas costas. Meu pai abriu o portão e apontou para fora. Já é tarde. Por favor, vão embora. Minha sogra queria dizer mais alguma coisa, mas meu pai a cortou. Se continuarem a causar desordem na minha casa, chamarei a polícia. Isso finalmente os fez recuar. Diego olhou para mim uma última vez. Em seus olhos havia raiva e impotência. Sofia, de cabeça baixa, puxou a mãe. Meu sogro, que ficou em silêncio quase o tempo todo, ao sair, lançou-me um olhar longo e penetrante. Nesse olhar, não havia mais a superioridade da manhã. Nele se misturavam preocupação, cálculo e até mesmo medo. Quando o portão se fechou, minhas pernas de repente fraquejaram. Minha mãe me amparou pelo ombro e meu pai voltou para casa e trancou a porta cuidadosamente. Sentei-me no banco de madeira na varanda, inclinando a cabeça para o céu noturno escuro. No meu peito, uma tempestade de sentimentos mistos. Dor, ofensa, humilhação, raiva. Mas, em meio a tudo isso, havia uma sensação muito clara que eu não tive durante os 2 anos de casamento. Eu os fiz recuar. Talvez apenas um passo, mas se eles recuaram um passo, eu nunca mais voltaria ao lugar de antes. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que venceu nossa família? Nem pensar. Olhei para essas palavras por um longo tempo. Tirei uma captura de tela e salvei. Em vez de pânico, senti um calafrio percorrer minhas costas, porque eu sabia, quando as ameaças começam, significa que eu os atingi no ponto mais sensível. Na manhã seguinte, acordei muito cedo. Passei a noite dormindo em intervalos. Bastava fechar os olhos para que os rostos da família do meu marido aparecessem diante de mim. A sogra gritando, Sofia chorando, Diego zangado e assustado, e meu sogro, que não gritava, mas cujo olhar me assustava mais. Era o olhar de um homem que calcula como sair dessa situação com o mínimo de perdas. Sentei-me e abri as cortinas. O sol da manhã inundava o quarto com uma luz suave e calma. Lá embaixo no quintal, minha mãe regava as flores. Meu pai já estava sentado na mesa de centro, lendo o jornal. Na casa dos meus pais, tudo estava como sempre, só que eu não era mais a mesma. Eu não liguei o telefone, mas a tela estava cheia de notificações de mensagens. De Diego, da minha sogra, de alguma tia do lado do marido, até de uma prima que eu vi algumas vezes em velórios. Todos me aconselhavam a não exagerar. Assuntos de família se resolvem em casa. A força de uma mulher está na sua paciência. Eu lia cada mensagem e não respondia. Quanto mais eu lia, mais clara entendia a tática deles. Usar a multidão para me fazer sentir culpada. Mas se eu sou realmente culpada, por que eles estão tão agitados? Depois do café da manhã, eu e meu pai fomos ao banco. Adrá. Carolina já havia me instruído, então preparei todos os documentos e as solicitações para as cópias autenticadas. Sentada na sala de espera, olhei para as pessoas ocupadas com seus afazeres e achei graça. Há poucos dias, eu era uma delas, uma funcionária de escritório. Reunião de manhã, casa à noite, confiante de que minha vida, embora não brilhante, seguia o caminho certo. E agora, após uma ligação noturna, fui arrastada para um buraco profundo,
no qual meu próprio marido me empurrou. A funcionária do banco que me atendeu era uma mulher de uns 30 anos, falava suavemente, mas com muito cuidado. Após verificar as informações, ela trouxe uma pasta que era mais grossa do que eu imaginava. Olhando para aquela pilha de papéis, senti um peso no peito. Meu nome, minha assinatura, foto do meu passaporte, tudo estava lá, arrumado, legal, impecável, até o ponto de ser aterrorizante. Folhei página por página, comprovante de renda, proposta de financiamento, termo de compromisso de pagamento, laudo de avaliação, até um cronograma detalhado de pagamentos para muitos anos. Quanto mais eu olhava, mais o frio me consumia. Eles não apenas mentiram para eu assinar algo. Eles prepararam um pacote completo de documentos, esperaram o momento em que eu baixasse a guarda e me entregaram a caneta. Parei na fotocópia do meu passaporte. No canto inferior direito havia um pequeno X azul, exatamente como os que Diego sempre fazia nos locais onde era preciso assinar. Minha garganta secou. Perguntei à funcionária quem me acompanhou na formalização dos documentos. Ela verificou no sistema e respondeu. No processo consta que a pessoa de contato principal foi seu marido. Em algumas reuniões, outros membros da família também estiveram presentes, mas não registramos isso em detalhes. Assenti. Apenas essa frase foi suficiente para entender. Diego não estava à margem, ele foi um participante ativo desde o início. Ao sair do banco, meu pai olhou para mim por um longo tempo e perguntou: "Você ainda tem esperança de que ele não sabia tanto quanto você pensava?" Balancei a cabeça. Não mais. Minha voz era muito baixa, mas eu entendia que, naquele momento, a última chama em minha alma que ainda ardia por Diego se apagou. Voltando para casa, escaneei imediatamente todos os documentos e enviei para Drá. Carolina. Ela me ligou no mesmo dia. "Há um ponto muito importante", disse ela. "Este pacote de documentos foi preparado com mais cuidado do que eu pensava. Isso prova mais uma vez que não foi uma ação espontânea." "Então eles planejaram tudo com antecedência?" "Muito provavelmente." "Você se lembra exatamente do dia em que assinou os papéis?" perguntou ela. Fechei os olhos, tentando lembrar. Foi quando eu estava indo para uma viagem de trabalho a Recife por 2 dias, em uma quinta-feira, por volta de meados de outubro. "Ótimo. Agora você precisa fazer mais uma coisa." "O quê?" "Veja as gravações das câmeras de segurança do hall, do seu prédio, do elevador, do corredor, de todos os lugares onde se pode ver seu marido lhe trazendo os documentos para assinar, se a administração do condomínio ainda tiver os arquivos." Fiquei paralisada. Desde que tudo veio à tona, eu estava focada nos papéis e mensagens e esqueci completamente que poderiam haver outros rastros. Liguei imediatamente para a administração do nosso condomínio. Após alguns minutos de conversa, descobri que os arquivos poderiam ser obtidos se eu fizesse a solicitação o mais rápido possível. Naquela mesma noite, eu e meu pai voltamos ao nosso apartamento para pegar mais alguns documentos pessoais. Eu pensei que Diego estivesse no trabalho, mas, ao abrir a porta, o vi na sala de estar. O apartamento estava tão limpo como sempre. A xícara que eu deixei pela metade naquela noite fatídica ainda estava na mesa. Meus chinelos estavam no mesmo lugar, mas a sensação de lar havia desaparecido. Fiquei na porta e senti aquele lugar como estranho. Diego olhou para mim. Ele tinha olheiras escuras. A barba por fazer, aparentemente ele também não dormiu. Ele se levantou de um salto. "Finalmente você voltou." "Eu não voltei", respondi. "Vim pegar minhas coisas." Meu pai estava atrás de mim em silêncio, mas sua presença fez Diego baixar o tom. "Ana, vamos conversar um pouco." Fui direto para o quarto, abri o armário, peguei documentos, passaporte, caderneta de poupança, os papéis do meu apartamento pessoal. Enquanto eu juntava as coisas, Diego se aproximou da porta. "Eu sei que você está com raiva, mas por que envolver seus pais nisso?" Parei e me virei para ele. "Meus pais se envolveram? Ou eles estão fazendo o que você deveria ter feito?" Ele congelou. Aproximei-me e baixei a voz. "Responda-me honestamente a uma pergunta. Você sabia desde o início que era um contrato de financiamento para comprar um apartamento para Sofia?" Diego desviou o olhar. "Ana, que sentido tem perguntar isso agora?" "Tem sentido. Quero ouvir a verdade da sua boca." Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Pensei que ele novamente evitaria a resposta. Mas depois, talvez por cansaço, talvez na esperança de que ainda restasse uma gota de compaixão em mim, ele soltou. Sabia. Senti meu coração falhar uma batida.
Sabia, e mesmo assim me disse que eram documentos para um bônus da empresa. Ele cerrou os punhos. Se eu dissesse a verdade, você não assinaria. Claro, minha voz se tornou gélida, porque isso é uma canalice. Ele levantou a cabeça, irritado. Será que dá para parar de dividir tudo em preto e branco? Eu só queria ajudar minha irmã. Olhei para ele e a dor em minha alma recuou, dando lugar a uma calma assustadora. O homem à minha frente acabara de admitir que sabia de tudo. Sabia e fez. Lentamente tirei o telefone do bolso e desliguei o gravador, que acabara de terminar a gravação. Então olhei para ele e disse, articulando cada palavra: a partir de agora, não chame isso de ajuda, porque quando a verdade saiu da boca dele, eu sabia que tinha em minhas mãos a prova capaz de destruir toda a máscara mentirosa de uma família com a qual eles cobriam sua baixeza. Naquela mesma noite, enviei a gravação de áudio para a Adra, Carolina. Menos de 10 minutos depois, ela me ligou de volta. Sua voz estava como sempre, calma, mas nela havia uma firmeza que fez meu coração bater mais forte. Essa gravação pode ser usada. Endireitei-me na cama. É uma prova suficientemente forte, suficiente para exercer uma pressão muito séria, respondeu ela. Não é uma confissão completa, mas confirma 2 pontos-chave. Seu marido sabia que era um contrato de financiamento para o apartamento da irmã dele, e sabia que se dissesse a verdade você não assinaria. Esses 2 fatos fortalecem a posição de que sua vontade ao assinar foi distorcida por informações falsas. Apertei o telefone com mais força. Todos esses dias eu parecia caminhar em águas frias. Cada passo era incerto e só agora senti que havia alcançado a margem. Adra, Carolina continuou. Agora não permitiremos que eles a forcem a se defender. Nós os convocaremos para uma negociação. Na manhã seguinte, ela enviou notificações formais para Diego, seus pais e Sofia. O conteúdo era extremamente claro. Com base nos documentos existentes, eu tinha todos os motivos para acreditar que fui induzida a erro ao assinar o contrato de financiamento e registrar a propriedade. A família do marido deveria comparecer ao escritório da advogada para uma audiência formal e estar preparada para os próximos passos legais se não fosse oferecida uma solução aceitável. Lendo aquele documento, senti ao mesmo tempo frio e alívio. Frio porque entendia que a história havia entrado em uma nova fase. Alívio porque eu não precisaria mais enfrentar sozinha uma família acostumada a oprimir. À noite, Diego me ligou sem parar. Eu não atendi. Ele passou para as mensagens. Você está falando sério? Você realmente quer levar a isso? Meus pais estão em choque. Olhei para essas 3 linhas e lentamente digitei a resposta. Quem deveria estar em choque sou eu. Enviando, desliguei a tela. Não havia em mim malícia, apenas uma clareza fria e sóbria, como se eu mesma tivesse cortado uma parte de mim para salvar o corpo inteiro. A reunião foi marcada para as 10 da manhã do dia seguinte. Eu fui com meus pais e a Dra, Carolina. A pequena sala de reuniões no final do corredor não era espaçosa, mas era reservada. Na mesa já havia água, um gravador, papel, canetas e uma pasta com os documentos organizados por seções. A forma como a Dra, Carolina preparou tudo me fez entender. Este não era um lugar onde alguém choraria, apelaria para a pena e forçaria o outro a amolecer. Este era um lugar onde a verdade seria chamada pelo nome. A família do meu marido chegou 15 minutos atrasada. A primeira a entrar foi minha sogra. Seu rosto estava tenso. Ao me ver, ela bufou friamente. Meu sogro a seguia, parecendo mais sério do que o normal. Sofia estava de óculos escuros, mas eles não escondiam seus olhos inchados. O último a entrar foi Diego. Ele estava com a mesma camisa que eu lhe dei no último aniversário. Vendo sentar-se à minha frente, senti uma amarga ironia. Os presentes que eu, uma vez escolhi com amor, acabaram com uma pessoa que não merecia absolutamente nada. Adra. Carolina começou. Hoje, nos reunimos aqui para esclarecer uma questão. Minha cliente, Ana Souza Silva, acredita que foi induzida a erro ao assinar o contrato de financiamento e registrar a propriedade do apartamento, que é de fato usado por Sofia Iglesias. A família do marido tem algum comentário? Minha sogra imediatamente levantou a voz. Que erro? Se assinou, é porque sabia. Uma mulher adulta, ninguém colocou uma faca em seu pescoço. Adra. Carolina não mudou de expressão. Então, a senhora confirma que Ana assinou os documentos? Sim, claro, assinou. E daí? Obrigada, dona Teresa. Ela fez uma anotação no bloco de notas. Apenas essa frase fez minha sogra se calar. Olhei para ela e pela primeira vez vi que ela não estava mais em seu elemento habitual.
onde vence quem grita mais alto. Aqui, cada palavra dela poderia se tornar mais um nó se apertando no pescoço de sua própria família. Meu sogro tossiu. Advogada, fale diretamente. Quais são as condições? Não queremos escândalo. Adrá. Carolina virou uma pilha de papéis para eles. Este é um breve resumo. No momento, minha cliente tem as seguintes bases. Primeiro, o contrato de financiamento está no nome de Ana, mas o beneficiário real é outra pessoa. Segundo, existem mensagens e testemunhos verbais que confirmam a ocultação da verdadeira natureza dos documentos. Terceiro, há uma gravação de áudio que confirma que o marido sabia do conteúdo dos documentos, mas os apresentou à esposa para assinatura sob um pretexto falso. O rosto de Diego empalideceu. Minha sogra se virou bruscamente para ele. O que você andou falando? Diego congelou sem responder. Sofia de repente tirou os óculos. Sua voz falhou. Ana, você realmente quer encurralar toda a família? Olhei para ela. Quem foi encurralada primeiro fui eu. Meu sogro apoiou as mãos na mesa, perdendo pela primeira vez sua compostura. O que você quer? Não respondi imediatamente. Percorri cada um deles com o olhar. A sogra, que gritava comigo como se eu fosse uma empregada. A cunhada, que aceitava minha ajuda como uma obrigação. O sogro, que falava de moral, mas se calava diante de um engano evidente. E Diego, o homem que dormia na mesma cama que eu e agora estava sentado, de cabeça baixa, sem ousar levantar os olhos para mim. Eu disse lentamente: eu quero a cessação completa das minhas obrigações legais sobre este financiamento. Eu quero que vocês apresentem um plano de ação concreto, por escrito, e quero que essa questão seja resolvida em prazos claramente definidos. Minha sogra riu amargamente. Falar é fácil. Você acha que é simples assim se livrar da responsabilidade? O apartamento está comprado. O pedido de casamento está próximo. Se você estragar tudo agora, vai arruinar a vida da Sofia. Olhei para ela. Minha voz estava firme. A vida dela é importante e a minha não. Ela se calou. Adrá, Carolina continuou. A proposta da minha cliente inclui 3 opções. Primeira, a família encontra, por conta própria, os meios para quitar totalmente o financiamento ou transfere para outra pessoa, nos prazos mais curtos estabelecidos pelo banco. Segunda, vocês elaboram um termo de compromisso registrado em cartório, de ressarcimento de todas as despesas, compensação e disposição do bem sob controle jurídico, reconhecendo simultaneamente o fato da violação na assinatura dos documentos. Terceira, em caso de recusa de cooperação, iniciamos o processo de acionar as autoridades e entramos com uma ação judicial. Um silêncio sepulcral pairou na sala. Após alguns segundos, Diego levantou a cabeça. Sua voz estava rouca. Ana, você precisa mesmo levar a isso? Olhei para ele por um longo tempo. A pessoa que me forçou a assinar esses papéis foi você. Essa frase caiu sobre a mesa como um golpe. Ninguém mais discutiu. E então aconteceu o que eu não esperava. Meu sogro se virou para Diego. Sua voz estava sufocada de raiva. Vamos, explique direito. O que você disse a ela no dia da assinatura? Diego levantou a cabeça. Seus lábios tremeram. Seu olhar passou pela mãe, pela irmã e parou em mim. Em seus olhos não havia mais reprovação, apenas o cansaço de quem entende que não pode mais esconder a verdade. Eu disse que eram documentos da empresa. Minha sogra bateu na mesa com força e se levantou. Diego. Mas já era tarde, porque no momento em que ele confessou isso na frente de todos e da advogada, eu sabia que a última máscara que escondia o verdadeiro rosto dessa família havia oficialmente rachado. A sala de reuniões pareceu ficar sem ar após a confissão de Diego. Eu olhava para ele, e em minha alma não havia mais a tempestade dos primeiros dias. A dor mais aguda aparentemente havia passado. Restava apenas um vazio frio. O homem, à minha frente, não era mais meu marido no sentido em que eu acreditava. Ele era apenas uma peça-chave na armadilha montada ao meu redor. Minha sogra, cambaleando, caiu na cadeira. Seu rosto ficou roxo de raiva. Eu não te disse para não falar? Ela soltou e imediatamente se calou, percebendo que havia falado demais. Adrá. Carolina não perdeu a oportunidade. Ela fez mais uma anotação em seu bloco de notas e, em seguida, com total calma, levantou os olhos e perguntou: então a senhora estava ciente do assunto desde o início? Ela imediatamente se exaltou. E daí? E se estava? Eu sou a mãe dele. Eu cuido para que minha filha tenha uma casa antes do casamento. O que há de errado nisso? Adrá. Carolina não levantou a voz.
O errado não é querer cuidar da sua filha. O errado é que a senhora e sua família usaram o nome de outra pessoa para obter um financiamento e registrar uma propriedade. Quando essa pessoa não foi completa e verdadeiramente informada, meu sogro, que até então estava em silêncio, começou a falar lentamente. Sua voz estava rouca, mas era essa quietude que fazia todos prestarem atenção. Agora, discutir é inútil. Queremos saber até onde vocês pretendem ir. Olhei para ele, como eu pensei desde o início, o mais perigoso nessa família não era a sogra. Ela só sabia pressionar com o volume, enquanto o sogro estava acostumado a calcular os movimentos. Sentindo a fraqueza da posição, ele parou de falar sobre moral e passou a avaliar o preço a ser pago. Respondi lentamente. Eu já disse, quero cessar minhas obrigações legais sobre este financiamento. Não vou pagar pelos outros e não serei mais a proprietária registrada para os interesses de outros. Ele assentiu como se esperasse por isso. E se o banco não permitir a transferência do financiamento em curto prazo? Antes que eu pudesse responder, Carolina interveio. Então, um plano de ação por escrito deve ser elaborado, com garantias e obrigações claras, e a família terá que admitir o fato de ter ocultado informações durante a assinatura dos documentos por Ana. Minha sogra se levantou. De jeito nenhum. Admitir isso é como confessar fraude. Meu sogro se virou bruscamente para ela e sibilou muito baixo. Sente-se. Pela primeira vez, eu a vi calar-se imediatamente. Então ele se virou para mim. Seu olhar era agudo e frio. Se nossa família concordar em vender este apartamento para quitar a dívida, você retirará suas queixas? Endireitei-me. Finalmente, ele disse o que eu esperava. Vender o apartamento. Isso significava que ele entendia perfeitamente que todas aquelas emoções, súplicas, lágrimas, não funcionavam mais. Encurralado, um homem pragmático escolheria cortar a parte mais dolorosa para salvar o resto. Sofia, pálida, virou-se bruscamente para o pai. Pai, o que você está dizendo? Ele nem olhou para ela. Cale-se. Sua voz não era alta, mas tão ríspida que Sofia engoliu as lágrimas. Diego imediatamente levantou a cabeça. Sua voz estava rouca. Pai, se vendermos o apartamento agora, tudo vai desmoronar. Meu sogro olhou diretamente para o filho. E se não vendermos, o que restará para desmoronar? Essa frase mergulhou a sala em um silêncio pesado. Olhei para ele e de repente entendi uma amarga verdade. Desde o início, aos olhos deles, eu nunca fui importante. Eu era apenas a opção mais conveniente. E quando essa opção se rebelou, eles não sofreram de remorso por me terem machucado. Eles apenas calculavam quem sacrificar para minimizar os danos. Minha sogra começou a chorar, mas ao contrário das lágrimas de Sofia, seu choro não era mais para pressionar. Era o choro de alguém que, pela primeira vez, percebeu que todos os seus planos, aparentemente astutos, estavam ruindo diante de seus olhos. Por que tanto sofrimento para nossa família? Eu ouvia e meu coração endurecia. Sofrimento? A pessoa que foi arrastada para uma dívida enganada pelo próprio marido? Sou eu. Mas mesmo agora, ela só via o sofrimento de sua própria família. Carolina empurrou uma folha de papel para eles. Se a família concorda com a opção de vender o imóvel, elaboraremos uma ata da reunião de hoje com prazos específicos. Durante este tempo, Ana suspenderá outras ações processuais, sob a condição de sua total cooperação e ausência de novas tentativas de pressão, ameaças ou ocultação de ativos. Meu sogro pegou o papel e o leu lentamente. Olhei para as mãos dele e vi como os nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente ele colocou o papel na mesa. Nos 3 dias. Carolina respondeu imediatamente. 2 dias. Ele franziu a testa. Você está pressionando demais. Ela permaneceu impassível. Ninguém está pressionando tanto quanto sua família pressionou minha cliente ao assinar os documentos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e assentiu. Tudo bem, 2 dias. Olhei para Diego. Desde que seu pai começou a falar sobre a venda do apartamento, ele parecia ter murchado. Seus ombros caíram, seus olhos ficaram vermelhos, mas eu não sentia mais pena. Pode-se ter compaixão por quem não te empurrou com as próprias mãos para o abismo. A reunião terminou com a assinatura de um protocolo preliminar. Quando todos se levantaram, Sofia de repente saltou em minha direção. Seus olhos estavam injetados de sangue. Sua voz tremia de raiva. Satisfeita por sua causa, estou perdendo meu apartamento. Fiquei imóvel, olhando diretamente em seus olhos. Não, respondi.
Este apartamento nunca foi seu, desde o início. Ela se calou. Seus lábios tremeram. Diego a puxou para o lado. E minha sogra só conseguiu me lançar um olhar cheio de ódio antes que meu sogro a levasse embora. Quando a porta da sala de reuniões se fechou atrás deles, eu finalmente consegui respirar fundo. Meus pais estavam sentados ao meu lado, em silêncio. Adra. Carolina juntou os papéis e olhou para mim. Como você está? Olhei para o protocolo, para o prazo claramente definido de 2 dias, para a tinta secando sob as assinaturas. E respondi baixinho. Acho que eles finalmente ficaram com medo de verdade. Mas mal disse isso, meu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem de um número desconhecido curta. Se você insistir na venda, arque com as consequências. Olhei para a tela e um calafrio percorreu lentamente minhas costas, porque eu entendia. Quando as pessoas veem que os caminhos de retirada estão bloqueados, elas param de simplesmente implorar. Elas podem tomar medidas mais desesperadas do que eu pensava. Eu não contei imediatamente aos meus pais sobre o conteúdo da mensagem. Não porque queria esconder, mas porque precisava manter a cabeça fria para não transformar tudo em mais um pânico. Apenas tirei uma captura de tela em silêncio. Encaminhei para Drá, Carolina e salvei na pasta de provas. Ao levantar a cabeça, vi que ela havia notado a mudança em meu rosto. Aconteceu alguma coisa? Entreguei-lhe o telefone. Ao ler, ela ficou pálida. Nos próximos dias, não ande sozinha. Minha mãe, sentada ao lado, ao ouvir isso, virou-se imediatamente. Que mensagem é essa? Não escondi e mostrei a ela. Ao ler, ela apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu pai não fez perguntas, apenas disse brevemente: a partir de agora, onde quer que você vá, me avise. Assenti e uma sensação estranha surgiu em minha alma. Alguns dias atrás, diante de algo assim, eu provavelmente não dormiria de medo, mas agora esse medo não era mais tão avassalador. Nele misturava-se algo mais frio e claro. Eu sabia que eles realmente entraram em pânico. Somente quando as lágrimas e a moralização deixam de funcionar, as pessoas recorrem a ameaças. Voltando para casa, sentei-me em meu antigo quarto e revisei tudo o que havia coletado desde o dia em que tudo veio à tona. Fotos de documentos, gravações de áudio, mensagens de Diego, o deslize de Sofia, os gritos da minha sogra e agora, ameaças de números desconhecidos. Quanto mais eu conectava tudo, mais forte um tremor me percorria. Não era uma cadeia de mal-entendidos, era um plano. Alguém inventou, alguém concordou, alguém executou, alguém se beneficiou. E quando foram descobertos, todos juntos tentaram me calar. Eu estava ouvindo novamente a gravação da conversa com Diego quando o telefone vibrou. Era meu sogro. Olhei para o número por alguns segundos, depois liguei a gravação da chamada e atendi. Estou ouvindo. Sua voz estava baixa e mais cansada do que no escritório da advogada. Ana, quero me encontrar com você a sós. Recostei-me na cadeira, olhando pela janela. Se o senhor tem algo a dizer, por favor, transmita através da advogada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: não é uma questão jurídica. Quero conversar como família. Dei um sorriso amargo, mas não deixei o riso escapar. Desde o momento em que toda a sua família usou meu nome para obter um financiamento, isso deixou de ser um assunto de família. Sua voz ficou mais pesada. Você odeia tanto nossa família? Agarrei-me ao braço da cadeira. Vocês me enganaram, colocaram uma dívida em meu nome. Se agora eu não tenho o direito de odiar, o que mais precisa acontecer? Do outro lado da linha, um longo silêncio. Então ele suspirou. Ouça-me, a Sofia, claro, está errada. O Diego também está errado. Mas se vendermos o apartamento agora, o casamento dela será cancelado. Eu e a mãe dela já somos velhos, não aguentaremos um golpe desses. Pense nisso. Talvez você possa nos dar um pouco mais de tempo. Fechei os olhos, a mesma ladainha. Ninguém fala da minha vida. Ninguém pergunta como eu vivi todos esses dias, como dormi, do que tive medo. Em todas as súplicas deles, sempre mencionavam Sofia, os pais idosos, a honra da família, o casamento iminente. Só de mim se esqueciam, como se o fato de eu ter sido usada como um escudo de dívidas fosse um detalhe insignificante. Respondi muito lentamente. Sabe o que mais me assusta? É que até agora, ninguém da sua família realmente se desculpou comigo por me enganar. Vocês todos só pedem para não fazer um escândalo. Do outro lado da linha, sua respiração ficou mais pesada. Continuei. Se vocês realmente querem manter algum caminho de retirada, nos próximos 2 dias, cumpram o que combinamos. Dizendo isso, desliguei. À noite, Diego apareceu no portão da casa dos meus pais.
Ele não entrou, apenas ficou do lado de fora e me ligou. Eu o vi por uma fresta na cortina. A camisa amassada, o cabelo despenteado, uma aparência exausta. Nada parecido com um homem arrumado que saía para trabalhar todas as manhãs. Se fosse a Ana de um mês atrás, eu provavelmente sentiria pena ao vê-lo assim. Mas agora eu sentia apenas amargura. O homem no portão não estava sofrendo porque me perdeu. Ele estava sofrendo porque o sistema de mentiras que ele ajudou a construir estava desmoronando. Meu telefone vibrou novamente. Eu só quero dizer algumas palavras. Saí para a varanda, mas não abri o portão. Fail. Diego estava sob o poste de luz, olhando para mim. Seus olhos estavam vermelhos, a voz rouca. Me perdoe. Eu fiquei em silêncio. Eu sei que agora é tarde para dizer qualquer coisa, mas eu realmente não pensei que tudo acabaria assim. Eu só queria ajudar minha irmã a passar por essa fase. Pensei que depois do casamento, ela e o marido dariam um jeito. Olhei para ele e meu coração estava surpreendentemente calmo. Você pensou? Repeti. E se sua irmã não desse um jeito? Diego congelou. Bem, aos poucos encontraríamos uma saída. Aos poucos me forçando a continuar como mutuária? Ele deu um passo à frente. Ana, eu sei que você me odeia, mas pelo menos acredite em uma coisa. Eu nunca quis te prejudicar. Pela primeira vez em todos esses dias, senti um profundo cansaço. Um cansaço não das brigas, mas de ter que ouvir as mesmas desculpas repetidamente. Olhei diretamente nos olhos dele. Se quis ou não, não importa mais. Você fez. Seu rosto empalideceu. Continuei, articulando cada palavra. Diego, mais doloroso não é que você ame sua família. Todos amam suas famílias. O mais doloroso é que, para protegê-los, você estava disposto a me responsabilizar pelas consequências. Ele abaixou a cabeça. Seus ombros caíram. Muito tempo depois, ele disse muito baixo: se eu assinar agora um compromisso de assumir toda a responsabilidade, você pode não falar em divórcio? Fiquei paralisada, não porque hesitei, mas porque essa pergunta, como uma faca, cravou-se no que restava do nosso casamento. Mesmo agora, ele estava negociando, querendo usar uma concessão forçada para me manter. Eu ri, mas meus olhos arderam. Você acha que ainda há algo para se manter? Diego levantou a cabeça. Seus lábios tremeram quase imperceptivelmente. Provavelmente, naquele momento, ele realmente entendeu. Não a gravidade das consequências legais, mas o fato de que eu estava realmente o deixando. Virei-me para entrar em casa. Atrás de mim, sua voz soou rouca e quebrada. Ana. Parei, mas não me virei. A partir de amanhã, não venha mais aqui. Entrei em casa e fechei a porta. Naquela noite, fiquei muito tempo acordada. Do lado de fora, o primeiro vento de outono sussurrava nas folhas. Pensei nos 2 anos do nosso casamento, nos jantares que eu preparava com tanto esmero, nas vezes em que depois do trabalho passava para comprar presentes para a sogra, no dinheiro que dava a Sofia, dizendo a mim mesma: ora, somos todos da família. Acontece que o problema não era eu não ser boa o suficiente. Simplesmente minha bondade foi direcionada para o lugar errado. E quando uma pessoa percebe que sua bondade foi transformada em uma ferramenta para o benefício alheio, o preço pelo silêncio passado sempre se revela muito alto. Mas eu entendi outra coisa. Eu fiquei em silêncio por tempo demais. Desta vez não ficarei em silêncio. Os 2 dias se arrastaram dolorosamente. Ao redor, a vida seguia seu curso. As pessoas iam trabalhar, participavam de reuniões, riam em cafés, reclamavam do trânsito e do aumento dos preços. Apenas eu vivia com a sensação de estar em uma ponte fina sobre um abismo, esperando para ver quem cairia primeiro. Tirei mais 2 dias de folga, não porque não pudesse trabalhar, mas porque entendia que cada decisão minha agora tinha um significado enorme. Uma palavra errada, um minuto de fraqueza, um passo impensado e tudo poderia voltar atrás. Adrá, Carolina me escreveu brevemente. Quanto mais perto do prazo, mais fácil eles se entregarão. Ela estava certa. No primeiro dia, a família do meu marido ficou em silêncio. Sem mensagens, sem ligações, ninguém apareceu na casa dos meus pais para armar escândalos. Esse silêncio não me acalmou, pelo contrário, me deixou em alerta. Pessoas como eles não ficariam de braços cruzados aceitando a derrota sem tentar todos os meios. No final do 2º dia, quando faltavam apenas algumas horas para o prazo expirar, a Drá Carolina me ligou. Eles estão pedindo para adiar a reunião da manhã para a noite. Perguntei imediatamente. Eles propuseram alguma opção?
Verbalmente, disseram que estão considerando a venda do apartamento. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Apenas verbalmente? Sim. Por isso, hoje à noite você precisa estar extremamente focada. Depois dessa ligação, fiquei sentada por um longo tempo perto da janela. O sol da tarde descia lentamente atrás dos telhados. Sua luz era amarela e cansada. De repente, lembrei-me de como Diego me levou para conhecer seus pais pela primeira vez. Naquela época, minha sogra sorria, me servia comida e dizia que sonhava com uma nora tão dócil e trabalhadora. Eu acreditei que era uma recepção calorosa. Agora, olhando para trás, entendo que ela provavelmente não queria uma filha para amar, mas uma mulher suficientemente submissa para ser usada. A reunião aconteceu às 19h. Desta vez, a família do meu marido chegou mais cedo. Ninguém mais gritava. Minha sogra tinha um rosto exausto e olheiras escuras. Sofia estava sentada de cabeça baixa, sem ousar levantar o olhar para mim. Diego estava em silêncio, visivelmente mais magro, mas quem mais mudou foi meu sogro. Ele não tinha mais aquele ar importante e calmo. Toda sua aparência falava do cansaço de um homem que passou muitas noites em claro, calculando opções, e no final foi forçado a aceitar a mais dolorosa delas. Ele tirou uma pasta da maleta e a colocou sobre a mesa. Entramos em contato com o corretor. Adra. Carolina abriu os documentos e os folheou rapidamente. Esta é uma procuração para a venda do imóvel. Sim, respondeu ele. O comprador está discutindo o preço. Se nada mudar, em 10 dias podemos fechar o negócio. Ao ouvir isso, não senti o alívio que esperava. Eu esperava que eles recuassem. Esperava que eles enfrentassem o preço de suas ações. Mas quando esse momento chegou, não senti triunfo, apenas um frio profundo. Porque eu entendia que o que estava sendo vendido não era apenas um apartamento. Estava sendo vendido o cálculo que toda a família deles um dia esperou jogar sobre minha vida, sem pagar por isso. Adra. Carolina perguntou, enquanto o processo de venda está em andamento, quem será responsável pelos pagamentos atuais do financiamento? Meu sogro respondeu, nossa família. Em que forma? Ele empurrou outra folha. Esta é uma carta de garantia temporária assinada por mim. Levantei os olhos para ele. Só agora ele estava disposto a colocar seu nome sob o risco que eles tão facilmente jogaram sobre meus ombros. Adra. Carolina leu atentamente e disse, isso não é suficiente. Minha sogra imediatamente se exaltou. O que mais não é suficiente? Ela colocou o papel na mesa. Sua voz permaneceu calma. Falta a cláusula reconhecendo que Ana assinou os documentos sem ser completa e verdadeiramente informada. O rosto da minha sogra empalideceu. Não podemos escrever isso. Olhei para ela. A mesma reação. Até o último minuto, ela queria manter para si a máscara de inocência. Adra. Carolina girou a caneta nos dedos. Se vocês não escreverem isso, consideraremos que não estão dispostos a uma resolução pacífica. Nesse caso, continuaremos a agir de acordo com a lei. A sala novamente mergulhou em um silêncio pesado, como se todos fossem forçados a olhar para seu verdadeiro rosto. Eu fiquei em silêncio, esperando calmamente para ver quem tiraria a máscara primeiro. Para minha surpresa, foi Diego. Ele levantou a cabeça. Sua voz estava rouca. Escrevam. Minha sogra se virou para ele. O que você está dizendo? Diego não olhou para ela. Seu olhar estava fixo na mesa. Sua voz estava cheia de um cansaço extremo. Eu disse... Escrevam. Chegamos a um ponto em que não há mais o que esconder. Olhei para ele. Pela primeira vez desde o início desta história, vi que ele parou de se apegar à imagem de sua família. Não porque se tornou corajoso. Provavelmente, ele simplesmente se esgotou. Mas, de qualquer forma, essa frase foi o golpe final em sua mentira. Meu sogro fechou os olhos por alguns segundos e depois disse lentamente: tudo bem, escrevam como a advogada disse. Minha sogra de repente começou a chorar. Eu vivi até essa idade para assinar uma coisa dessas. Ninguém respondeu. Sofia estava encolhida em um canto, cobrindo o rosto com as mãos. Finalmente ela disse tão baixo que mal se ouvia. Você pode retirar suas queixas ou não continuar? Eu já concordei em vender o apartamento. Olhei para ela por um longo tempo. Você está enganada.
eu disse. A venda do apartamento não é um sacrifício seu por mim. É a consequência de você ter se aproveitado dos resultados de um ato desonesto. Sofia chorou ainda mais alto, mas isso não me comoveu mais. Após quase 2 horas de revisões, o acordo final estava pronto. Nele estava claramente declarado: a família do marido concorda em vender o apartamento no Itaim Bibi para quitar o financiamento. Durante a espera pela transação, o sogro se responsabiliza pelos pagamentos pontuais. As partes também confirmam que o processo de assinatura dos documentos por Ana não garantiu o fornecimento de informações completas e verdadeiras, o que levou ao surgimento da disputa. Todos, um por um, colocaram suas assinaturas. A mão de minha sogra tremia, tanto que sua assinatura saiu torta. Sofia, ao assinar, desabou em lágrimas. O último a assinar foi Diego. Ao largar a caneta, ele levantou os olhos para mim, em seus olhos avermelhados. Havia remorso, cansaço, perda, mas nada que pudesse me fazer voltar. A reunião terminou por volta das 21h. Todos se levantaram em silêncio. Ninguém mais falou de moral, de família, de que eu deveria aguentar, porque agora eles mesmos entenderam que o preço por um único abuso de confiança acabou sendo muito mais alto do que um dia pensaram. Na porta, Diego chamou baixinho. Ana, parei. Ele estava atrás de mim. Sua voz era muito baixa. Eu sei que agora é inútil dizer qualquer coisa, mas ainda assim quero perguntar. Eu não me virei. Eu ainda tenho uma chance? Apertei a alça da minha bolsa. Na minha cabeça tudo passou. A ligação noturna, a mentira sobre os documentos, seu olhar evasivo, seu silêncio quando ele se posicionava ao lado da família, sua barganha no portão da casa dos meus pais. Algumas rachaduras podem ser consertadas, mas há coisas que uma vez quebradas se transformam em cinzas. Eu respondi, minha voz mais calma do que eu mesma esperava. Não mais. E fui embora, sem olhar para trás, porque eu sabia. Novas portas só se abrem quando você se atreve a bater as antigas atrás de si. Depois daquela reunião noturna, voltei para a casa dos meus pais em um estado de exaustão completa. Mas, ao contrário dos primeiros dias, esse cansaço não causava mais pânico. Era como a sensação de alguém que percorreu um longo caminho por um pântano. As roupas sujas de lama, as pernas doendo, mas pelo menos saiu do atoleiro mais profundo. Fiquei muito tempo sob o chuveiro quente, permitindo que a água lavasse a tensão dos ombros, das costas, do cabelo. Olhando para mim no espelho, senti-me uma estranha. O rosto era o mesmo, mas o olhar havia mudado. Nele, não havia mais aquela paciência submissa de uma mulher que constantemente dizia a si mesma que precisava ser mais suave, mais complacente para manter a paz. Restava apenas uma sobriedade fria de quem viu a verdadeira essência das coisas. Na manhã seguinte, bem cedo, a Drá Carolina me ligou. Eles transferiram o pagamento deste mês. Assenti, embora ela não pudesse ver. Sim, mas não pense que isso é um sinal de que tudo está resolvido, disse ela. Resolver a questão do financiamento é uma coisa, mas seu casamento é algo que você mesma deve decidir. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu sei, a voz da Drá. Carolina ficou mais suave. Se você já decidiu, haja rapidamente. Quanto mais se arrasta, mais fácil é ceder aos velhos sentimentos. Desliguei e fiquei sentada por um longo tempo perto da janela. O sol da manhã caía na beirada da mesa, claro e fino como poeira de ouro. Lembrei-me da pergunta que Diego me fez na noite anterior no corredor. Eu ainda tenho uma chance? Provavelmente ele realmente pensava que após a assinatura do acordo, depois que sua família concordou em vender o apartamento, ainda tínhamos um caminho de volta. Pena que ele não entendeu uma coisa simples. Uma mulher pode perdoar muitas coisas, mas é muito difícil perdoar a traição onde ela deveria se sentir completamente segura. Desci as escadas. Meu pai estava preparando chá, minha mãe descascava frutas. Ambos olharam para mim quando me sentei à mesa. Eu decidi, eu disse. Minha mãe largou a faca. O que decidiu? Levantei a cabeça e olhei diretamente para meus pais. Vou pedir o divórcio. Minha mãe ficou em silêncio. Ela não se surpreendeu. Não tentou me dissuadir. Apenas suspirou baixinho. Como se durante todos esses dias ela estivesse esperando que eu mesma dissesse isso. Meu pai me serviu uma pequena xícara de chá. Você pensou bem? Sim, respondi. Não quero mais tentar. Meu pai assentiu. Então faça o que decidiu. Peguei a xícara. O vapor quente embaçou meus olhos. Não porque eu hesitei, mas porque naquele momento eu realmente entendi. A vida antiga havia terminado. À tarde, junto com a Drá. Carolina,
Preparei os documentos para o divórcio. Quando ela colocou o formulário de petição na minha frente e a ponta da caneta tocou a linha requerente, meu coração se apertou, não de arrependimento, mas de dor. Dor por aquela garota que, 2 anos atrás, em um vestido de noiva, acreditava que estava entrando em uma vida tranquila. Dor por aqueles dias em que eu preparava jantares, organizava festas de família, cuidava do relacionamento com a família do marido, acreditando que a sinceridade seria valorizada. E a dor mais forte era que a pessoa que me forçou a assinar esta petição um dia segurou minha mão e prometeu me proteger por toda a vida. Eu assinei. Desta vez a mão não tremeu. Depois de assinar, olhei para o meu nome. Por um longo tempo. Estranho, a mesma assinatura. Antes foi usada para me arrastar para uma dívida que eu não conhecia, e agora essa mesma assinatura me abriu o caminho para a liberdade. À noite, Diego ligou. Atendi apenas na 3ª chamada. Eu sei que você entrou com o pedido. Sua voz estava seca, como se toda a força tivesse sido drenada dele. Não perguntei como ele sabia. Com tais laços familiares, não era difícil. Sim. Ana, você não pode me dar um pouco mais de tempo? Encostei-me no corrimão da varanda, ouvindo o cricrilar dos grilos. Pra quê? Pra eu consertar tudo? Fechei os olhos. Como você vai consertar isso? Do outro lado da linha, o silêncio. Eu quase podia ouvir sua respiração pesada. Eu me mudo se você quiser. Vou morar separado dos meus pais. Eu assino qualquer documento que você precisar. Não vou mais permitir que você sofra. Dei um sorriso amargo. Diego, você não acha que é um pouco tarde? Sua voz tremeu. Eu sei que é tarde, mas eu realmente não quero te perder. Desta vez não respondi imediatamente. Olhei para o quintal da casa dos meus pais, onde minha mãe varria as folhas todas as manhãs. Olhei para o carro velho do meu pai, para a luz amarela e quente das janelas da sala de estar, e depois pensei no nosso apartamento. O lugar que eu tanto me esforcei para tornar um lar e que no final se encheu de mentiras. Eu disse muito lentamente: você não me perdeu no dia em que entrei com o pedido. Fiz uma pausa e continuei. Você me perdeu no dia em que me trouxe aqueles documentos e, olhando nos meus olhos, mentiu. Do outro lado da linha, ouvia-se apenas uma respiração pesada. Muito tempo depois, ele disse baixo e quebrado: me perdoe. Agarrei-me ao corrimão. Pela primeira vez, esse pedido de desculpa soou mais sincero do que antes. Sem desculpas, sem acusações, sem barganha. Apenas um pedido de desculpas tardio, de quem finalmente entendeu o que perdeu. Mas alguns pedidos de desculpas chegam quando tudo já morreu. Eles não salvam nada, apenas tornam a morte mais evidente. Eu aceito suas desculpas, eu disse, mas não vou voltar. Dizendo isso, desliguei. Naquela noite, fiquei muito tempo acordada, mas não chorei. Provavelmente todas as lágrimas eu chorei nos primeiros dias. Agora restava apenas um vazio doloroso. Na manhã seguinte, minha sogra apareceu novamente no portão da casa dos meus pais. Mas ao contrário da vez anterior, ela não gritava. Ela estava com um vestido escuro, cabelo despenteado, rosto pálido. Ao me ver, ela se aproximou rapidamente. Não se divorcie, minha filha. Fiquei imóvel. Ela não me chamava mais de você, não se dirigia a mim de forma desrespeitosa, mas eu sabia que essa mudança de tom não era porque ela passou a me considerar da família, mas por medo. Eu já disse tudo ao Diego. Ela começou a falar rapidamente: ele é o culpado, toda a nossa família é culpada, mas pensem como é para uma mulher divorciada, quantos problemas ela terá. Olhei para ela e senti mais pena do que ódio. Mãe, sabe qual é a pior coisa para uma mulher? Viver a vida inteira com uma pessoa que a traiu e se forçar a acreditar que isso é o destino. Minha sogra congelou, seus lábios se moveram, mas ela não conseguiu dizer nada. Continuei lentamente. Eu não estou me divorciando por impulso. Estou me divorciando porque vi tudo. Dizendo isso, virei-me e entrei em casa. Atrás de mim, ouvi seu soluço, mas não parei. E então, escreveu Adrá. Carolina. O pedido foi protocolado. Olhei para a tela por um longo tempo. Apenas 3 palavras, mas elas, como um ponto final, fecharam todo o período em que eu ainda esperava por algum milagre capaz de salvar meu casamento. Não mais. Cheguei ao ponto de não retorno. E por mais estranho que pareça, nessa dor, senti um alívio na alma, porque finalmente parei de viver na expectativa. Eu escolhi a mim mesma. 12 dias após a assinatura do acordo, o apartamento no Itaim Bibi foi oficialmente vendido. Fiquei sabendo disso não pela família do meu marido, mas pela Drá, Carolina. Ela me ligou em uma noite chuvosa.
quando eu acabara de terminar o trabalho e estava sentada no carro no estacionamento, ouvindo as gotas de chuva baterem no teto. Pronto, disse ela brevemente. O comprador deu o sinal. O contrato de compra e venda será assinado esta semana. Após a quitação do financiamento no banco, suas obrigações legais diretas serão removidas conforme o procedimento. Fiquei sentada em silêncio por um longo tempo após suas palavras. Lá fora chovia. Os pedestres apressadamente colocavam capas de chuva e passavam correndo pelas poças, e em minha alma reinava um silêncio indescritível. Pensei que, ao saber da venda do apartamento, sentiria prazer, que finalmente aqueles que me arrastaram para essa dívida sentiriam o preço do abuso de confiança. Mas quando realmente aconteceu, não senti alegria, mas leveza. Leveza. Como se todos esses dias eu carregasse uma pedra nos ombros. E agora ela finalmente foi removida. Naquela noite, Diego me escreveu uma mensagem curta. O apartamento foi vendido, eu li e não respondi. Um tempo depois, ele acrescentou: acho que você deveria saber disso por mim. Desta vez, novamente fiquei em silêncio, não por raiva, mas porque não via sentido em dizer nada. Algumas coisas passam da fase em que o diálogo ainda é necessário. Afinal, essa mensagem parecia mais uma tentativa tardia de manter algum papel em minha vida do que uma notificação realmente necessária. 3 dias depois, junto com a Carolina, fui ao banco para assinar os documentos relacionados ao processo de baixa da alienação e atualização do status do financiamento. Havia muitas pessoas na agência, todas com pastas, todas com pressa, como se cada uma tivesse sua própria história, desconhecida para os outros. Sentei-me na cadeira do caixa 5, ouvindo a funcionária do banco ler os itens, prazos, status, e senti uma estranha calma. Aqui mesmo, há poucos dias eu olhava para a pilha de documentos com o meu nome e sentia um calafrio. E agora eu estava sentada aqui, para passo a passo remover meu nome dessa armadilha. Quando assinei o último documento, a funcionária sorriu. Você precisará acompanhar a atualização do sistema por mais algum tempo, mas no geral o processo de regularização foi iniciado. Assenti e agradeci. Saindo para a rua, fiquei um pouco sob a marquise. A noite em São Paulo tinha uma luz cinzenta e triste. O vento trazia o cheiro familiar de folhas úmidas e gases de escape. De repente percebi que minha respiração não falhava mais ao mencionar essa dívida. A dor permaneceu, a rachadura na alma permaneceu, mas o laço que apertava meu pescoço finalmente se afrouxou. Naquela mesma noite, voltei pela última vez ao nosso apartamento para pegar o resto das minhas coisas. A maior parte eu já havia levado, mas restavam alguns livros, algumas roupas de inverno e um par de lembranças na gaveta da escrivaninha. Diego estava em casa. Ele me abriu a porta, visivelmente mais magro. O apartamento estava limpo, mas parecia vazio. Talvez porque muitas das minhas coisas não estivessem mais lá, ou talvez porque a sensação que preenchia aquele lugar tivesse ido embora. Ele se afastou, deixando-me passar. Nenhum de nós falou mais em salvar algo, nem em chances, nem em expectativas, nem em começar de novo. Éramos como 2 pessoas que sobreviveram a um grande incêndio, paradas entre as cinzas e olhando para os restos de suas vidas, sem forças para fingir que nada aconteceu. Entrei no quarto, abri a gaveta, colocando as coisas na bolsa. Ao lado do abajur havia uma pequena foto de casamento em uma moldura. Eu a peguei. Na foto, eu sorria e Diego estava ao meu lado, com a mão no meu ombro. Naquele dia, estava ensolarado. Meu vestido de noiva foi ajustado várias vezes e ele ria e dizia que eu estava muito nervosa. Olhando para aquela garota na foto, senti pena dela. Pena porque ela acreditava demais. Diego estava na porta. Sua voz estava rouca, leve. Olhei para a moldura e a coloquei de volta no lugar. Fique com ela. Ele ficou em silêncio. Terminei de juntar minhas coisas e fechei a bolsa. Antes de sair, olhei pela última vez para o quarto, o lugar onde pensei em viver por muitos anos. Com um homem, com jantares, com planos para o futuro, com filhos que talvez viessem, com dias felizes comuns. E agora tudo terminava aqui. Diego me seguiu até a sala. Ana, parei. Eu não estou mais te pedindo para voltar. Sua voz era baixa e cansada. Eu só quero dizer que entendi por que você não pode perdoar. Olhei para ele. Pela primeira vez em muitos dias, em seus olhos não havia súplica nem barganha, apenas uma tristeza impotente. Tudo bem, respondi baixinho. Já que entendeu, não faça isso com mais ninguém. Seus lábios tremeram, mas ele não disse nada. Abri a porta e saí.
No corredor da noite estava silencioso. A luz do sensor acendeu, inundando o chão com uma luz pálida. Aproximei-me do elevador e ouvi a porta do apartamento se fechar silenciosamente atrás de mim. Esse som ressoou em minha alma como um verdadeiro ponto final. Naquela noite, voltando para a casa dos meus pais, vi que minha mãe havia preparado moqueca, meu prato favorito desde a infância. Meu pai, como de costume, estava sentado na mesa de centro, de óculos, lendo o jornal. Coloquei a bolsa, lavei as mãos e sentei-me à mesa. Ninguém perguntou se eu estava bem, ninguém mencionou a família do meu ex-marido, Diego, o apartamento vendido. Mas foi essa normalidade que fez meus olhos se encherem de lágrimas. Depois de tantos dias passados em meio a mentiras, cálculos, ameaças e lágrimas, sentar-se para um jantar de família tranquilo, de repente se tornou algo incrivelmente valioso. Minha mãe colocou um pedaço de peixe no meu prato. Coma, minha filha. Assenti e de repente percebi. Sair de um casamento fracassado não é perder tudo. Às vezes, é uma forma de preservar a parte mais importante de si mesma. À noite, fiquei sentada sozinha perto da janela, olhando para as luzes amarelas nas casas em frente. O vento balançava suavemente a cortina. Em minha alma, ainda doía, ainda havia um vazio. Mas, em meio a todo esse caos, um sentimento se tornava cada vez mais claro. Eu realmente saí dessa. Não porque eles venderam um apartamento, não porque assinaram um acordo, mas porque no fundo da minha alma eu não pertencia mais àquela vida passada. No dia do divórcio, o sol brilhava em São Paulo, mas era um sol pálido e frio, caindo silenciosamente sobre os degraus do fórum, como se não quisesse incomodar ninguém. Vesti uma blusa bege, calças pretas, prendi o cabelo cuidadosamente, quase sem maquiagem ou joias, apenas com uma pasta de documentos, o passaporte e uma calma que eu mesma não esperava de mim depois de tudo o que passei. Meus pais me levaram, mas ficaram esperando em um café do outro lado da rua. Antes de eu sair do carro, minha mãe apertou minha mão com força. Quando terminar, volte para casa, vamos jantar. Apenas uma frase e minha respiração falhou. Todos esses dias eu vivi em meio a interrogatórios, documentos, ameaças, acordos, reuniões com a advogada. Pensei que precisava de um resultado jurídico claro. Mas só agora percebi que, mais do que tudo, eu precisava de um lugar para onde pudesse voltar e não ter mais que fingir ser forte. Diego chegou antes de mim. Ele estava no corredor com documentos nas mãos, mais magro e abatido. Sem agitação, sem súplica, sem esperança nos olhos, apenas a resignação silenciosa de quem entendeu que algumas coisas, uma vez perdidas, não podem ser recuperadas com arrependimento. Nós nos olhamos. Ele falou primeiro. Você veio. Assenti. Sim. E ficamos em silêncio. Entre nós não havia mais nada a ser perguntado ou explicado. Tudo já havia sido dito. As verdades mais dolorosas, reveladas, restava apenas concluir a formalidade que confirmaria o que em minha alma já havia terminado há muito tempo. Quando nos chamaram, entramos juntos. Uma pequena sala, luz branca, móveis simples, tudo respirava seriedade e frieza. Sentei-me na cadeira, ouvindo as questões administrativas serem lidas, os dados conferidos, os papéis folheados. Um dia, ao assinar a certidão de casamento, pensei que aqueles papéis eram leves, como uma pena assinou. E vocês são marido e mulher. E hoje, os mesmos papéis, mas cada linha como um ponto final colocado em um trecho da vida. O funcionário me perguntou: a senhora está pedindo o divórcio voluntariamente? Respondi com clareza: sim. Quando perguntaram a Diego, ele ficou em silêncio por um segundo e também respondeu: sim. Eu não olhei para ele, mas pela voz percebi que nela se misturavam cansaço, arrependimento e aceitação. Provavelmente ele realmente entendeu que se desde o início se prende alguém com mentiras, mais cedo ou mais tarde essa pessoa irá embora. Tudo correu, sem barulho, sem lágrimas, sem discussões, e foi esse silêncio que, à sua maneira, doeu. Acontece que um casamento não termina quando as pessoas brigam mais alto, mas quando ambos entendem que não há mais nada a ser salvo. Após a conclusão do procedimento, levantei-me para pegar meus documentos. A sentença em minhas mãos era fina, mas parecia que eu segurava um trecho inteiro da minha vida. Olhei para o meu nome e percebi claramente. A partir desse segundo, não sou mais nora naquela casa. Não preciso mais fazer o papel daquela de quem se exige paciência, sacrifício, compreensão, de ser para a família. Eu voltei a ser eu mesma, simplesmente eu. Saindo para o corredor, Diego me chamou. Ana.
Parei e me virei. Ele estava a alguns metros de mim. Seu olhar estava devastado. Eu não peço mais perdão. Fiquei em silêncio. Eu só quero dizer uma última coisa. Ele engoliu em seco e olhou diretamente nos meus olhos. Obrigado por ter sido sincera comigo. Ao ouvir isso, meu coração tremeu. Não porque eu quisesse voltar e não porque os velhos sentimentos reviveram. Apenas por um breve momento, lembrei-me daquela garota que com toda sinceridade entrou neste casamento. Lembrei-me dos dias em que acreditei, amei, me esforcei. No final, pelo menos uma pessoa reconheceu que eu fui sincera. Olhei para ele e disse baixinho, guarde essa lição para si mesmo. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Sim, virei-me e fui embora. Desta vez, ele não me chamou. No portão do fórum, o sol já estava mais alto. Minha mãe, ao me ver, levantou-se imediatamente. Meu pai pagou o café e se aproximou. Ninguém perguntou sobre o resultado, porque o resultado era óbvio. Minha mãe apenas olhou para mim. Seus olhos ficaram vermelhos, mas ela tentava sorrir. Vamos para casa, minha filha. Assenti. No caminho, sentei-me perto da janela e observei a cidade passar. As árvores, os cruzamentos, os cafés familiares, as calçadas barulhentas, tudo estava como sempre. A cidade não parou por causa de um casamento desfeito. E a vida também não. Ela não desmorona só porque você sai de um lugar onde pensou que ficaria para sempre. Apenas por um tempo, ao passar pelas ruas antigas, ouvir a música antiga, olhar para as coisas familiares, doerá um pouco. Mas depois essa dor diminuirá. Como uma ferida que ao cicatrizar deixa uma marca, mas não sangra mais. Naquela noite fiquei sentada no meu quarto com a janela aberta para deixar o vento entrar. O telefone estava na mesa, silencioso, sem chamadas noturnas, sem mensagens opressivas, sem acusações, sem ameaças, sem súplicas. Tudo finalmente se acalmou. Abri o notebook e olhei para o rascunho da história que venho escrevendo todo esse tempo. Desde a primeira ligação da minha sogra, passando pelos documentos de crédito, as reuniões e discussões, até o dia da venda do apartamento, até o momento em que assinei o pedido de divórcio, cada linha era um corte doloroso, mas também a prova de como eu passei por isso. Fechei o notebook lentamente. Lá fora, as luzes se acenderam. Em minha alma ainda havia um vazio, mas esse vazio não me assustava mais, porque pela primeira vez em muitos meses, eu sabia exatamente que meu futuro, minha vida, meu autorrespeito, a partir de agora, estavam em minhas mãos. Eu não sou mais a mulher que no meio da noite ouve o telefone horrorizada, sem entender de onde veio uma dívida. Não sou mais a esposa que tenta encontrar desculpas para uma traição imperdoável. Não sou mais a nora que vive com medo de ofender a família do marido e no final se perde. Eu sou eu. E isso é suficiente para começar de novo.